Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, vou ser o apresentador desse programa, como sou em todos os outros. E hoje hoje a gente não tem nenhum convidado especial. Hoje vai ser um programa completamente diferente que a gente vai fazer aqui. É um novo quadro que eu quero estrear, principalmente no final do ano. Todo final de ano a gente vai fazer um programa que vai funcionar também parecido com uma live, onde a gente vai conseguir automaticamente revisitar todos os episódios, falar um pouquinho de cada um deles e também agradecer a todos os nossos convidados que participaram, que disponibilizaram tempo para estar aqui com a gente. Mas hoje eu não tô sozinho, eu tô aqui para chamei um reforço para me ajudar. Chamei o nosso um dos donos, um dos sócios do Favo Hub, que é um estúdio que a gente sempre grava aqui em Florianópolis. Vou pedir para ele se apresentar. Atrás das câmeras, sempre ele. William Martins, como é que você tá, William? Bom dia, boa tarde, boa noite, velho. Tudo ótimo, cara. Felizão aqui em estar construindo esse episódio diferentão aí contigo. Bora ver o que tu preparou aí pra hoje. Não, e eu quero fazer um depoimento aqui agradecendo o Favo Hub, antes o que era Boteco Estúdio, agora virou Favo Hub. Vocês sempre receberam o podcast Bússola Profissional aqui muito bem. A gente gravou já mais de 30 episódios, então eu acho que um cliente satisfeito ele sempre volta e eu já voltei mais de 30 vezes para gravar com vocês. Então eu quero fazer essa homenagem, esse agradecimento público aí para vocês, porque vocês sempre trataram a gente da melhor forma, sempre deram o máximo de assistência possível. Até a cabeça eu já abri num podcast esse ano aqui, eu vou contar isso mais pra frente. Então, só te agradecer, William, agradecer todo o apoio de vocês aí por estarem sempre recebendo a gente da melhor maneira. Pô, a gente que agradece aí a confiança de sempre, cara. Muito legal te receber. Muito legal, sempre um astral muito bom aqui quando tu vem gravar com a gente, com os teus convidados. Acho que tu deixa todo mundo super à vontade. Eu também me sinto à vontade e também quero deixar todo mundo tranquilo, com a certeza de um atendimento excelente aí. E para quem precisar, Favo Hub Studio, aqui no Sorro, Centro Tecnológico em Coqueiro, só entrar em contato com ele, entrar em contato lá na página dele do Instagram. Com certeza eles vão te atender da melhor maneira possível. Te agradeço muito. Isso Mas bora aí. lá. Vamos primeiro para alguns recados já dessa live. São os recados que eu sempre dou antes de começar qualquer programa, qualquer podcast. E hoje eu tô, óbvio que assessorado aí pelo William, mas eu não tenho nenhum convidado oficial para estar aqui na minha frente, então a gente vai conseguir falar bastante coisa nesse sentido, né? O nosso podcast, e aí contando já um pouquinho da história, o podcast Bússola Profissional, ele nasceu de uma forma que eu não acreditava que ele fosse chegar onde chegou. Em pouquíssimo tempo. A gente começou em maio do ano passado com o Pedro Luz, né, que a gente gravou com ele dessa vez de novo. O episódio dele vai ao ar em breve. Eu não sei se quando essa live for ao ar, eu acredito que o episódio dele não tenha ido ao ar ainda. Mas, enfim, 2026 é certo, a gente gravou mais um episódio com o Pedro. E eu acho que o primeiro grande agradecimento, já contando a história um pouco do podcast, tem que ser feito ao Pedro. Se não fosse o Pedro de acreditar, de comprar a ideia, o episódio número 1, o Pedro ele é médico, ortopedista, cirurgião de coluna, ele é um cara sensacional, ele é um cara que abriu várias portas pro podcast Bússola Profissional, para mim, na pessoa de Manuel Pacheco. Então, todo o agradecimento pro Pedro é pouco, principalmente na realização desse programa, da concepção desse programa. A ideia desse podcast é a gente falar um pouquinho de todos os episódios. Geralmente eu quero fazer esse programa anualmente para falar sobre os episódios anuais. Mas a gente conseguiu gravar também no ano passado e a gente não fez essa live no final do ano, então eu quero pegar os episódios um a um desde o início do podcast Bússola Profissional. No primeiro ano... Posso estender o agradecimento aí ao Pedro, cara? Claro, pode. Porque o Pedro foi ele que fez a ponte entre a Favo e o Bússola Podcast, né? É verdade, é Então, verdade. estendo aqui o meu agradecimento, não só pelo programa, mas também pela indicação ali, né? Que deu super certo, foi super promissor. Valeu, Não, Pedro. O Pedro é um cara que consegue conectar as pessoas com muita facilidade, principalmente o Pedro, ele é um profissional ímpar, todo mundo que conhece fala muito bem dele, todo mundo que o acompanha admira o trabalho dele. Então, o Pedro é um cara sensacional e que conectou várias pessoas e ajudou várias pessoas e sem esperar nada em troca. Isso que eu acho mais bacana dele. Então, já falando do primeiro episódio, o episódio com o Pedro, a gente falou muito sobre as doenças da coluna, a gente falou sobre dores, a gente falou sobre a carreira do médico. Então, foi um podcast muito difícil para mim,
porque foi o primeiro que eu gravei. Eu lembro lá no Rio de Janeiro, a gente, né, também... A gente grava no Eu e Ela Estúdio, que também é um estúdio que sempre recebeu muito bem a gente. E eu lembro que eu demorei 1 hora pra gravar um conteúdo de 1 minuto. Foi na véspera do podcast. Eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser esse programa amanhã? Então, quando chegou na hora do programa com o Pedro, eu tava, né, em pânico. Nunca tinha gravado um podcast, gravado um conteúdo tão grande. E deu tudo certo. Mas não foi o meu melhor programa. Não me orgulho tanto desse primeiro programa. Mas você tem que começar de algum lugar. Então, o episódio com o Pedro eu recomendo muito mais por conta dele do que de mim. Por isso até que a gente gravou outro agora, complementando esse primeiro. Tá? Mas finalizando então esse episódio do Pedro, foi super bacana. Para quem tiver dor na coluna, para quem quiser saber mais sobre essa área. Então, aquele médico que está pensando em entrar nessa especialidade, é um episódio que eu recomendo muito. O episódio com o Dr. Pedro Luz, médico ortopedista especialista em coluna. Tá? E aí, o que acontece? Né? Dentro dessa cronologia, como é que a gente faz para gravar o segundo episódio? Porque o Pedro decidiu comprar a ideia. Mas como é que a gente faz para gravar o segundo episódio? E aí, a gente decidiu gravar o segundo episódio e tava faltando um convidado. Você só tem um episódio no programa, as pessoas não te conhecem direito. Quem é que vai comprar a ideia de participar do podcast Bússola Profissional? E aí eu tive que entrar em contato com esse que é um também grande amigo meu, um grande apoiador de sempre, que é o Fábio Rito. E aí eu falei, Fábio, você quer ir lá no podcast? Você quer levar a tua ideia? Você quer passar a tua mensagem? E ele falou assim, Manuel, faz sentido pra mim. Ele é ex-diretor da Casa da Moeda, trabalhou no governo por bastante tempo, no governo Bolsonaro, do período de 2018. Ele teve uma experiência de quase morte, assim, que fez ele mudar completamente a visão dele. E ele falou, Manuel, eu tô com uma startup, tá no bolso, que foi inclusive já patrocinador aqui do canal também, né? E falou assim, Manuel, bora, vamos participar. Já gravei outros podcasts, acho que vai ser bacana, vou lá pra te ajudar. E o Fábio embarcou nessa com a gente, topou gravar e foi muito bacana. O episódio com o Fábio teve muito conhecimento com base. A gente trouxe para o futebol, falando das SAFs. Ele é um dos CEOs mais reconhecidos do Brasil. E foi muito bacana trazer ele aqui. Assim, eu sou... privilegiado é uma palavra que as pessoas usam de forma chula, né? Mas eu não quero... Eu não quero desvalorizar a palavra, mas realmente é um privilégio ter profissionais como o Pedro, profissionais como o Fábio, com todos os outros que já participaram aqui do programa. E o Fábio, além disso, é meu amigo. Então a gente falou muito sobre essa área de gestão empresarial, sobre definições de startup. O episódio 2, todos esses 2 episódios, né? Até o episódio 10, a gente gravou todos em 2024, não foram nesse ano. Então foi um episódio muito bacana também e eu acredito que seja muito bacana para quem está querendo trabalhar com administração, para quem quer ser CEO, para quem quer ir por essa área. Esses episódios todos a gente gravou no Rio de Janeiro. Então, o William ainda não participou tanto desses, mas a partir do episódio 11, que a gente começou a gravar aqui, que foi em novembro do ano passado. Episódio 11, não, perdão. Do episódio 5, a gente veio para cá no episódio 5. Então, 5 e 6 a gente gravou aqui os primeiros episódios com o William. Já ele vai trazer essas considerações pra gente também, de como o que ele viu desses episódios, que eu acho bacana que ele... Um dos diferenciais do William aqui é que ele tava em pelo menos 70%, 80% dos episódios. Então ele consegue falar também a experiência de um espectador ao vivo, né? Cara, foi muito massa e acho que o ponto que eu posso ressaltar aqui pro pessoal é, tipo, o quão confortável tu consegue deixar as pessoas que estão ali na tua frente, assim. Então, tipo, as pessoas acabam só vendo o vídeo gravado ali, mas tem todo um pré-episódio, né? Tem todo um briefing, tem toda uma conversa com os teus convidados. E isso tudo chega na hora, eles ficam super à vontade na hora de pegar e trocar essa ideia contigo. Esse mesmo medo que tu teve de, tipo, putz, caralho, é um episódio de 1, 2 horas e como é que vai rolar o papo? Eu tenho certeza que teus convidados também têm isso no começo e tu vai, sabe, contornando eles até conseguir deixar eles à vontade. Essa rigidez deles dura, sei lá, os primeiros 10 minutos do episódio. Aí depois de resto, todo mundo já esqueceu que tá na frente das câmeras, assim. Então, é muito legal. A tua condução tá muito legal, assim. Os bastidores aqui que eu consigo ver e que ninguém sabe desse bastidor, dá pra ver que tu deixa o pessoal bem à vontade. Obrigado, cara. William, obrigado. É importante ouvir isso de você, porque você vê muitas pessoas aqui no podcast. Então, obrigado aí pelo teu reconhecimento. E eu acho também que quando um convidado ele tá nervoso, o principal é deixar ele mais à vontade possível. E aí você vai usando técnicas. As minhas técnicas, elas são muito aparentes. Eu tento ser mais brincalhão, tento ser mais descontraído, pra pessoa entender que ela tá numa conversa e esquecer aquelas câmeras que estão ali filmando a gente.
E quando ela esquece, o papo fica muito melhor, fica muito mais fluido. Eu gosto de dizer que o episódio, ele sempre fica melhor do meio pro final, que é quando a pessoa já passou aquele primeiro momento ali do tá, eu tô aqui num programa, agora eu vou conversar mesmo, agora eu vou passar todo o conteúdo que eu tenho. Uma estratégia que o Flow usava, acho que usava, acho que não usa mais, acho que usava na época mais do Flow raiz lá. Uma técnica que eles usavam, que eu reparei, é chegar com a primeira pergunta muito impactante, assim, tipo, Entendi. a pergunta do caralho, que vai deixar a pessoa super desconfortável pra responder, mas depois que ela responde aquilo ali, ela sabe que não tem nada pior na conversa. Então, sei lá, vamos trazer aqui o exemplo Uso de entorpecentes também eles usavam bastante. Também tinha. Então eles pegam, tipo, pô, chega a primeira pergunta muito cabulosa, aquela pergunta que todo mundo fica ansioso, tipo, caralho, será que ele vai tocar nesse ponto? Eles pegam, lançam no primeiro minuto e dali pra frente eu vejo que o convidado já fica bem mais à vontade, que tipo, pô, já passou o pior, assim, sabe? Não, bacana. Eu gosto dessa estratégia deles também. Mas no caso dos teus convidados não dá pra fazer não essa, não. Não dá pra fazer isso não, é é mais difícil. Mas vamos lá, continuando aqui os episódios, porque é episódio pra caramba, até dos episódios postados aqui, né? O episódio 3 foi com a Cristina Targino, que foi uma advogada trabalhista, muito minha amiga também, a gente criou uma relação muito bacana. E ela falou muito sobre a advocacia trabalhista, ela falou muito sobre a reforma trabalhista, agora que eu não lembro se foi em 2017, 2018, acho que foi em 2017. E foi muito bacana ouvir ela falar, principalmente, o que aconteceu depois dela participar do podcast. Ela teve um impacto muito grande depois de participar do podcast, porque ela participou das eleições da OAB Subseção de Niterói. Então, depois que ela participou do programa, as pessoas começaram a perguntar assim, caramba, a Cristina tá participando até de podcast, ela tá muito grande, a gente precisa chamar ela para outras chapas, a gente precisa convidar ela para estar junto com a gente, porque é importante que ela esteja junto. Então, ela teve um resultado muito bacana de participar, usou vários dos cortes ali e trouxe um conhecimento muito rico, muito bacana pra gente. Só agradecer mais uma vez a Cristina, assim como já agradeci ao Pedro e o Fábio. O episódio 4 foi com o Douglas Magalhães. E o Douglas, o bacana do Douglas é que ele veio do absoluto zero. Se você pensa que alguém não consegue chegar em algum lugar, assista o episódio do Douglas. O Douglas, ele é um cara que ele veio da Maré, se eu não me engano, a favela da Maré, uma favela no Rio de Janeiro, e simplesmente, por meio do esporte como ferramenta, ele conseguiu alcançar um nível profissional que muitas pessoas imaginam que não dá para alcançar. Ele trabalhou em grandes empresas, trabalha como mentor de produtos, de growth, ele é líder de times hoje, então assim, é um episódio fantástico. A gente falou sobre a importância do esporte como ferramenta de transformação, falamos sobre o polo aquático, que é o esporte. Eu já conheci o Douglas por meio do polo aquático, sempre foi um baita jogador, um baita atleta, e ver o profissional também que ele se tornou e que ele conseguiu automaticamente passar para as pessoas é fantástico, assim. O episódio do Douglas é um episódio também que eu recomendo muito e que a gente gravou lá no Rio de Janeiro também e que em breve já tô até conversando com ele pra gente gravar de novo. Foi um episódio muito, 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 muito bacana. Tá? Então recomendo demais o episódio do Douglas e agradecer também por ele ter participado do programa. Sensacional. Aí a gente vai pro primeiro episódio que a gente gravou aqui em Florianópolis, que foi a primeira vez que a gente falou assim, pô, vamos tentar gravar em outro lugar sem ser no Rio de Janeiro? E aí a gente veio para Florianópolis, entrou em contato com o Dr. Leonello, um grande cirurgião plástico, um baita cirurgião plástico que trouxe muito conhecimento aqui pra gente. A gente falou sobre cirurgias plásticas de contorno corporal, sobre a carreira de um cirurgião. O Dr. Leonello também fez uma transição de carreira, né? Ele era cirurgião pediátrico, ele decidiu ir para a área da cirurgia plástica. Então, foi um episódio sensacional, fantástico. Só tenho a agradecer também a participação do Leonello, muito conhecimento, foi uma honra ter ele aqui. E esse episódio você chegou a dar uma olhada, né, William? Esse você tava vendo. Sim, esse sim. Tô até abrindo aqui o teu canal pra ver os próximos episódios e acompanhando junto contigo aqui no canal. Não, muito bacana. O episódio do Leonello também foi o episódio 5, então, caso você queira entrar, tá lá todo o episódio completo no YouTube, né, no nosso canal no YouTube. Também você pode entrar lá no Instagram, Podcast Bússola P, tem lá alguns cortes. E eu não lembro o Instagram do Dr. Leonello, mas certamente a gente postou algum corte. Aí você jogar Leonello com 2 L's, Bocchese
com 2,6 você vai encontrar ele com facilidade, baita cirurgião plástico. A gente teve outros cirurgiões plásticos aí ao longo do programa, mas Dr. Leonel foi muito especial também, tá? Episódio 6 foi o segundo que a gente gravou aqui, que foi com a doutora Lorraine Dias, odontopediatra. Esse foi um dos episódios que a doutora Lorraine, ela ficou nervosa aqui participando com a gente. Mas a gente conseguiu deixá-la um pouquinho tranquila e a gente conseguiu gravar da melhor forma esse programa e trouxe um baita resultado para ela. Ela ficou postando os conteúdos, a gente gravou em novembro do ano passado. Acho que ela estava postando conteúdo que ela gravou com a gente aqui até novembro desse ano. Então ela teve 1 ano de conteúdo. Eu sempre uso o case da doutora Lorraine como um case aqui de profissionais que participaram com a gente. Porque não importa o quão nervoso você esteja, não importa se você nunca olhou para uma câmera gravando. Dentro de um podcast você consegue gravar conteúdo da melhor maneira e você consegue passar teu conhecimento para outras pessoas. E eu tenho certeza que todas as pessoas que assistiram o episódio com a Lorraine gostaram muito do que ela tinha a dizer. Ela passou conselhos ótimos, principalmente para quem tem filho, para quem tem sobrinho, sobre como escovar os dentes, sobre saúde bucal, higiene para crianças. Parece ser a mesma coisa do produto, mas não é. Tem uma dificuldade, tem que deixar a criança calma. A Lorraine, ela consegue, por meio do ambiente, por meio de todo em volta, acalmar a criança para que ela não perceba que está num dentista. E eu acho isso fantástico. E foi muito bacana. O que eu achei muito legal desse episódio é que tiveram perguntas muito espontâneas, assim. foi realmente, curiosidade, né? a tua curiosidade ali borbulhando e perguntando pra ela, tipo, caraca, e se acontecer tal coisa assim? Então foi bem legal, cara. Um episódio foi bem bacana com também. bastante descobertas. O Instagram dela, eu não vou lembrar, mas eu acho que se você colocar Lorraine Dias, ou então entrar lá nos seguidores do Bússola Profissional, você vai conseguir achar. E super recomendo o episódio com ela também. Você que tem filho, você que tem filha, que tá querendo entender mais sobre esse universo da higiene bucal, principalmente para crianças e outros procedimentos, etc. Tem várias curiosidades bacanas nesse programa. Doutora Lorraine Dias, o episódio com ela foi fantástico. Tá? Aí a gente volta pro Rio de Janeiro aqui, num episódio 7, que foi com a Daisy Calazans. E a Daisy, ela entrou também em contato com a gente, que ela tinha acabado de abrir um consultório, se eu não me engano, e ela gostou bastante do modelo de podcast. Ela entrou em contato com a gente, já tinha uma baita experiência na área, a gente conversou com a Daisy, ela participou do podcast e foi muito bacana que o mercado de estética ele tem crescido muito nos últimos anos. A harmonização facial, a aplicação de botox, não que ele não existisse, mas ele tem crescido cada vez mais de forma exponencial. E ter a Daisy no nosso programa fez com que a gente entendesse de uma forma muito simples e descomplicada como são esses procedimentos, no que eles ajudam, sobre cuidados com a pele, como a diferença de você, por exemplo, você ter um procedimento que vai ser mais ligado ao rejuvenescimento e o outro para embelezamento. Enfim, episódio fantástico, conselhos de direcionamento de carreira para jovens que estão querendo participar e entrar nesse mercado. Ela tem a formação de biomedicina estética, se eu não me engano. Ela é biomédica esteta, não vou me arriscar aí além disso. Mas é um episódio muito bacana e também super recomendo. O Instagram dela também, vocês vão achar todos lá no Bússola. E também no TikTok, né? Eu esqueci de avisar, a gente agora tá no TikTok, é o mesmo @ do Instagram, podcast Bússola P. E aí vocês conseguem seguir lá a gente, ver os cortes que a gente tá postando e encontrar esses profissionais que eu tô aqui comentando com vocês, tá? O que é legal desses podcasts é que, cara, a pessoa fica tão à vontade quando tá aqui na tua frente, e aí ela consegue, tipo, gravar conteúdo relevante. Então, sai que todo mundo sai ganhando, né? A partir do momento que a pessoa tá aqui contigo, todo mundo sai ganhando. Ela ganha no sentido de ela ter um conteúdo muito massa, de qualidade pra gravar. Quem tá assistindo, pô, tá ganhando muito conhecimento, ainda mais se for na área que a pessoa quer, né, seguir profissionalmente, exercer ali. E, pô, e tu ganha pela experiência, pelo conhecimento. Então, cara, eu já fiz quase uma faculdade aqui nesse podcast, uma faculdade um pouquinho de tudo, né? A gente não entende sobre tudo, por exemplo. Eu vou trazer aqui, acho que a gente teve aqui no programa, alguns endocrinologistas, por exemplo. A gente trouxe bastante aqui. E eu não sei 0,01% da área deles, mas eu sempre aprendo um pouquinho. Sempre que eu trago um novo endocrinologista, eu aprendo mais. Sempre que eu trago um cirurgião plástico, alguém que já tenha da uma mesma profissão que já tenha participado aqui, eu penso assim, será que eu já vi bastante coisa sobre essa área? Não, vou lá e aprendo mais. Eu acho isso
muito bacana de estar gravando esse podcast, porque a gente consegue passar um conteúdo de qualidade para jovens profissionais que estão entrando no mercado de trabalho. A gente consegue passar um conteúdo de qualidade para quem já está um pouquinho um tempo na área e não conseguiu ainda chegar naquilo que ela considera sucesso profissional. E o profissional que está aqui com a gente, ele consegue aproveitar esse conteúdo da melhor maneira. Então eu acho fantástico. Indo para o episódio 8, a história da Mariana Castilhos foi uma história muito bacana, foi uma das primeiras grandes histórias de superação que a gente teve aqui. Porque, se eu não me engano, ela teve uma paralisia facial e ela realmente não estava querendo gravar conteúdo já há algum tempo. E trazer ela no programa, para ela, foi um start. Foi tipo assim, esse é o momento da minha volta, é minha volta triunfal. Ela já produzia conteúdo, ela teve... Eu não lembro exatamente qual a doença, também não quero falar tanto sobre isso, mas ela ficou com metade da face paralisada e ela veio aqui, gravou o podcast com a gente, aqui não, perdão, lá no Rio de Janeiro, que a gente tá aqui em Florianópolis gravando. Ela foi lá no Rio de Janeiro, gravou o podcast com a gente, foi a retomada dela e foi um episódio muito bacana também, foi uma audióloga infantil. Então, para quem tem filho, assim, esses episódios que a gente traz profissionais que falam sobre a área infantil, como a Lorraine, odontopediatra, como a Mariana, fonoaudióloga infantil, são formas de você incentivar o teu filho a ter a tua saúde bucal, no caso da Lorraine, no caso da Mariana, a incentivar a fala. Então, o episódio com a Mariana foi muito bacana, eu recomendo também todo mundo que tenha filhos e que queira seguir nessa área da fonoaudiologia. Um episódio muito bacana e que é uma baita história de superação. Assista o episódio para você entender a superação e foi muito bacana. E é legal que, mesmo com profissionais muito técnicos, tu consegue trazer para eles dúvidas práticas, dúvidas tipo de leigos mesmo, assim. Então, quem tá assistindo consegue se identificar e não sabe nada sobre o assunto e a pessoa traz esse embasamento, não com o olhar técnico, mas com o olhar da curiosidade mesmo. Isso é bem legal. Porque se a gente for falar sobre tecnicidade, as pessoas não querem, né, saber tanto sobre isso. O ideal é que a gente tenha um conteúdo mesclado, onde a pessoa... Eu tô aqui representando o leigo, e às vezes eu tô representando o leigo com perguntas mais leigas e eu tô representando aquela pessoa que tem um pouquinho de conhecimento na área para poder tirar o melhor dessa pessoa para ela conseguir dar conselhos, né? Tirar o melhor desse profissional para que ele consiga dar conselhos e dar um direcionamento. Eu recebo feedbacks muito bacanas. No episódio do Douglas, uma coisa que eu não falei, isso foi muito bacana, cara. Isso realmente mexeu comigo nesse episódio do Douglas, e não é mentira. Eu enviei esse episódio do Douglas, que foi o episódio 4, que ele é mentor de produtos, que ele saiu do zero, que eu já expliquei a história dele. Eu enviei para um colega meu, uma pessoa que jogava polo aquático comigo. E aí, depois que eu enviei esse episódio, ele começou a ver. E ele, na época, ele estava dirigindo Uber, isso já tem bastante tempo. Ele virou e falou assim: Manuel, hoje eu ia descansar. Mas eu vi o episódio do Douglas e eu falei, cara, eu não vou descansar não, hoje eu vou sair para trabalhar, eu vou estudar. Então, você vê que motiva um conteúdo de qualidade com um bom profissional, isso motiva. E eu acredito muito nisso e esse foi um dos momentos assim que eu falei assim, realmente, pô, tá dando para fazer diferença na vida de algumas pessoas. Ainda que o programa hoje não tenha tanta audiência, ainda que o programa ainda esteja engatinhando nesse sentido, a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas com conteúdo de qualidade. Eu acredito nisso. E é por isso que esse foi um dos motivos de eu ter criado o podcast Expulsão Profissional também. E aí, entrando no podcast 9, foi a Cacirlane Santana, nutricionista. Um episódio também muito bacana, que eu consegui entender mais sobre a área da nutrição, e principalmente de uma nutrição ligada à hipertrofia, alinhado à questão de você estar malhando, questão de você estar fazendo exercício, de você conseguir ter mais saúde, bem-estar. A gente conseguiu desmistificar um pouco dessas dietas malucas aí do momento. Então, episódio bacana demais com a Cacilane. Ela, se eu não me engano, ela estava na Suíça. Eu não sei se... acho que ela estava morando na Suíça. Ela veio aqui um tempinho no Rio de Janeiro só para renovar o visto. E gravou com a gente. Foi super bacana. Ela atende lá na Europa inteira. Baita nutricionista. Foi muito bacana ter a participação dela aqui no podcast Bolsa Profissional. Só agradecer ela também. Eu sempre... são tantas coisas pra gente falar que às vezes eu esqueço de agradecer também no final das falas, falando de certa forma, falando do episódio. Mas a Mariana também agradeço, Deise, enfim, todos os profissionais aqui, que eu tô falando sobre, eu também, de certa forma, se eu esquecer de agradecer alguém, me desculpe, mas eu tô agradecendo. E aí, o episódio 10, a gente tem o Marcelo Vieira. Que muito fora da caixa.
né, a profissão dele muito fora do Muita cara da padrão do que a cara. gente tava Ele é seguindo jogador aqui. de profissional de pro clubes, ele é sócio, a gente tem um produto digital, como eu já disse, eu tenho uma agência de marketing também, além de ter esse podcast. E o Marcelo, ele é sócio de um dos produtos que a gente tem, que a gente conseguiu criar uma coisa muito bacana, né? O Pro Clubes, ele é uma modalidade de 11 contra 11 que eu jogava há muito tempo atrás. E dentro do videogame, cada um controla um jogador. E cada um controla um jogador e tem campeonatos, tem federações, tem organizações. E o Marcelo, depois de algum tempo, ele veio me procurar e falou assim, Manuel, eu preciso começar a criar conteúdo, eu preciso começar a mostrar mais sobre a comunidade, eu quero fazer o Pro Clubes, a modalidade de esportes crescer. E aí a gente começou dei um modelo de conteúdo para ele começou a melhorar, adaptar, e foi muito bacana porque o Marcelo ele conseguiu ter um resultado muito bacana, ele bateu mais de 20 mil seguidores, assim, acho que no primeiro, no segundo ano, criou conteúdo por bastante tempo, e a gente começou a lançar produtos, a gente lançou mentoria, junto com ele e com o Léo também, Léo Stroll, que é o outro dos nós, somos 3 sócios, né, eu, Marcelo e Léo. E o episódio com o Marcelo foi o episódio que meio a gente falou sobre o Pro Clube, sobre os esportes de maneira geral, mas também falou sobre o lançamento dos produtos de mentoria, falou sobre o lançamento dos produtos de uma comunidade que a gente fez, que as pessoas podem jogar a qualquer hora do dia, que se chama Network Pro Clubes Elite. Então a gente criou vários produtos digitais ali junto com a imagem do Marcelo, com a imagem do Léo. Eles são referências dentro dessa modalidade de esportes, que não é uma modalidade tão grande hoje, mas é uma modalidade de esportes dentro do FIFA que tem jogadores apaixonados e pessoas que não conseguem largar essa vida competitiva, que tem crescido cada vez mais e tem tornado cada vez mais pessoas ali profissionais desse esporte. Então, para quem gosta desse mercado de esporte, para quem quer viver, né, disso, é uma profissão que tem crescido, é uma profissão, sim, que tem crescido com o passar do tempo. Tem jogadores profissionais de esportes que ganham muito dinheiro, que são empresários, milionários, algumas organizações chegando até a marca do bilhão. Então, é um mercado que não dá nem para dizer que é um mercado milionário, é um mercado bilionário. E se você tem automaticamente o interesse de conhecer mais sobre o mercado, aprender mais, esse episódio com o Marcelo Vieira, uma pessoa, um ser humano sensacional, e principalmente um baita criador de conteúdo. Tá? Episódio 10, super recomendo. Agradecer ao Marcelo pela participação no podcast, agregou muito. Agora vamos voltar para Florianópolis, porque aí agora a gente já está entrando no ano de 2025, que aí começa mesmo a retrospectiva desse ano, que a gente vem para Florianópolis, se eu não me engano, no meio de janeiro, 10 de janeiro, 11 de janeiro praticamente, e a gente grava os primeiros episódios aqui, e a gente já chega gravando 7 episódios de cara. E foi muito bacana, porque eu nunca tinha gravado tanto episódio em pouco tempo. A gente gravou 7 episódios em 3 dias, se eu não me engano. Então foi puxado, assim. Teve dia de gravar 3 episódios. Você viu todos esses, cara, né? eu lembro. Foi tu saindo daqui, assim, esgotadíssimo. Esgotado. Não, e aquilo, a gente tem que dar o nosso melhor para cada convidado também, para que esse programa seja o melhor possível. Então, é 100% ali. E isso automaticamente a gente fica esgotado mentalmente. Não é que você tá cansado, até porque o convidado ele acaba falando muito mais do que o host. Mas o esgotamento mental de você realmente prestar atenção, de você estar interessado, de você conversar. Se cada programa dura 2 horas, teve dia de 6 horas de gravação, 6 horas de foco. Isso realmente não é fácil. Mas aí o primeiro episódio com a Stephanie, que foi a primeira endocrinologista que a gente trouxe aqui, a doutora Stephanie, foi um episódio muito, mas muito legal. E teve uma das histórias mais bonitas que eu já vi aqui, ela contando a história de uma tia, se eu não me engano. Foi uma história que me marcou muito, que eu já fiz alguns cortes dele. Foi o primeiro episódio assim, que eu quase me emocionei com a história dela. E que, se você quiser saber qual é essa história, assista o episódio completo, logicamente. Ou então vai lá, eu acredito que ela tenha colocado nos cortes dela, que a gente entregou lá pra ela. E baita episódio, mas não só essa história tão bonita que ela colocou, mas o episódio com ela teve muito conhecimento sobre a área da endocrinologia, sobre menopausa. Assim, eu recomendo para qualquer mulher, qualquer atleta que queira entender mais sobre a importância da endocrinologia, sobre a importância dos hormônios. Baita episódio, super recomendo. O Instagram dela também eu não vou lembrar aqui. Acho que vai ficar muito Instagram pra gente colocar aqui embaixo, mas se você entrar lá no podcast Bússola Profissional no nosso Instagram, nas pessoas seguindo, coloca o primeiro nome que provavelmente você vai achar. Todos seguem a gente segue eles de volta.
obviamente, para ter... A gente manteve essa relação, não foi só um podcast que foi gravado, a gente manteve, a gente sempre conversa, troca uma ideia. O que você achou desse episódio, Will? Você tava cara, vendo eu tava vendo o nosso calendário aqui, né? Realmente foi em janeiro. Foi dia 11, 13 e 14. Isso. E aí eu tava reparando, cara, foi num sábado que a gente gravou os primeiros episódios. Então, assim, verdade. Não tem tempo ruim, cara. Não tem tempo ruim. A gente gravou no sábado. Aí gravamos no sábado, no domingo a gente descansa. Na segunda-feira, se eu não me engano, a gente gravou mais alguns. Na terça a gente gravou... Gravamos 3 daí na segunda. Na terça acho que a gente gravou 2 e depois eu fui embora, né? Isso aí. Foi correria, cara. Geralmente, quando a gente vem pra Florianópolis, ou então quando a gente vai pra outro estado, a gente costuma ficar 3 dias. Geralmente eu venho numa terça e vou embora numa quinta, que fica ali um meio da semana, que é onde as pessoas têm mais disponibilidade pra gravar também. Porque no final de semana, não só a gente vai estar perturbando o pessoal aqui do estúdio, pedindo o estúdio no final de semana, mas também todo mundo quer descansar, né? Trabalha pra caramba durante a semana. As pessoas querem descansar, passear com a família. Mas esse episódio com a Stephanie foi super bacana e super recomendo também. Aí a gente vai pro episódio 12 com a doutora Elaine Mello. Esse episódio aqui foi muito surpreendente, porque eu não sabia a quantidade de doenças que existiam na pele. E ela, como dermatologista oncológica, ela desmistificou vários conceitos. E eu ficava preocupado, eu falava assim... Elaine, meu Deus, a minha pauta tá acabando. Eu fiz uma pauta gigante para conversar com ela. E ela parecia um computador com tanta técnica e de forma muito didática. Eu fiquei muito surpreso com isso. Porque não só ela explicava rápido, ela conseguia explicar. Parecia que tinha todo aquele conhecimento condensado ali, mas também de uma forma que eu conseguisse entender. Então, eu saí do programa com ela com a cabeça borbulhando. Se eu não me engano, a gente gravou com ela no sábado. Eu fui para casa pensando, eu falei assim... Caramba, eu não sabia que existia tudo isso. E ela conseguiu trazer esse conhecimento da melhor forma. Foi muito bacana o episódio com ela. Foi no sábado, sim. Foi no sábado, né? Então, eu recomendo também demais para qualquer pessoa que tem uma suspeita, né, de problemas na pele, ou então que tenham sinais, pintas, enfim. Cuidar melhor da pele. Ela é dermatologista oncológica, baita profissional, e recomendo demais. Episódio 12 foi um dos episódios que a gente gravou. E agradeço também a Elaine. Eu esqueço de agradecer no final de cada episódio, mas fica sempre o agradecimento. E aí tivemos o episódio 13, com o Adriano Oliveira. Esse eu lembro que eu gravei na terça. Foi o último programa que eu gravei. É que a gente vai, óbvio, mesclando a ordem, a gente não coloca exatamente na ordem. Porque às vezes o episódio dá algum problema, ou então a gente tem que revisitar alguma questão. Mas o episódio 13, com o Adriano, foi muito, mas muito bacana, porque... ele é um médico mastologista e ele é um baita profissional. E assistir ele falando sobre a área dele com paixão, com amor e principalmente ainda com tanta técnica foi muito, mas muito bacana. O Adriano, ele falou sobre todas as doenças ligadas na área das mamas, ele falou sobre cirurgias ligadas também à transição de gênero, ele deu conselhos para jovens profissionais que estão querendo entrar na área. A gente falou sobre câncer de mama, um assunto pesado, mas ele conseguiu tornar isso um pouco mais leve, de forma mais didática. Então, só agradecer o Adriano. Talvez esse também saia mais um podcast em breve. Já falou pra gente que... Manuel, quando é que você vem de novo pra gente gravar um podcast? Foi super bacana. Ele manda muito bem. E obrigado, doutor Adriano, por ter disponibilizado aí teu tempo pra gravar com a gente. Foi muito bacana. Tem alguns episódios que a gente fica com aquela vontade de... Cara, faltou um monte de pergunta, faltou um monte de coisa. Esse é um desses episódios, assim, cara. Que deu pra ver que faltou tempo pra vocês conversarem sobre tudo, assim. Porque acaba que quando a área ela é mais desconhecida, por exemplo, vamos supor, pega a dermatologia, de uma maneira geral, pegando um exemplo da Elaine. Você acha que sabe de alguma coisa. Então a pessoa ela vai esclarecendo pra você e automaticamente o que acontece? Você vai tendo dúvidas. Mas quando você não sabe absolutamente nada da área, como era eu com mastologia, eu simplesmente falei assim, eu quero saber o básico disso. E aí você vai perguntando e você precisa de mais. Então você vai fazendo mais perguntas, você vai ficando mais curioso. Mas o episódio com o Adriano foi fantástico, o episódio 13 também.
doutora Adriana Oliveira. Dá pra reparar até pelo tempo dos episódios, que o tempo do episódio dele é um pouquinho maior. É Então, tipo, tu verdade. gravou até o último minuto que tu Que tava a gente aqui, pôde. depois é tipo, É. teu voo, tu saiu daqui direto Sair pra daqui ir direto, voar. e com a cabeça borbulhando. Aham, Foi muito então, bacana. E baita aí, o episódio. episódio 14, a gente trouxe a doutora Isabela Ronsani. E é uma área da estética dental que eu também não conhecia. E a gente falou muito sobre essa área de estética dental. Sobre como é que as pessoas elas conseguem embelezar os dentes, cuidar melhor dos dentes e principalmente, né, a importância da imagem para o profissional no dia a dia. E foi muito bacana o episódio com ela. Ela falou muito sobre uma área que gera muita curiosidade também. E você que é dentista, que está entrando no mercado de trabalho, vai assistir esse episódio agora, porque ela fala sobre o custo para abrir um consultório odontológico, que não é barato, de tudo isso que automaticamente você precisa, se é o teu momento, se não é, como começar na carreira. Ela deu muita dica de direcionamento de carreira, de conselhos para quem está começando. Então, baita episódio. Doutora Isabela, muito obrigado por ter participado. Foi super bacana e eu realmente não fazia ideia de quanto você gasta para abrir um consultório odontológico. E eu vou te falar, tem que ser uma decisão muito assertiva, porque se você não conseguir se dedicar e não fazer da forma certa, cara, é um baita prejuízo que você pode tomar. Então, assiste lá o episódio com a doutora Isabela Ronsani. Com certeza, você vai me agradecer depois. Próximo episódio? O episódio foi com o doutor Alan Palmeiro. Esse episódio foi muito bacana porque fala sobre medicina da dor. E trata sobre medicina regenerativa. É uma explicação um pouco mais natural para quem não conhece essa área. E foi muito bacana também o episódio com o Alan, porque ele passou e tornou público um conhecimento que poucas pessoas têm. De que atletas, de que as pessoas já tratam com essa medicina regenerativa, ondas de choque, terapia com laser, se eu não me engano. Então, foi um baita episódio. O Dr. Alan Palmeira é um baita profissional também. A gente tem muito orgulho de ter tido ele aqui no programa do podcast Pulsão Profissional. E ele trouxe muito conhecimento pra gente de uma área que está crescendo muito, que é essa parte de medicina da dor. E as explicações dele são muito completas e principalmente ele é muito didático da forma de explicar. Então, para quem sente aquela dor crônica, para quem automaticamente não vai em todos os médicos que não resolvem a dor, ele ilustra isso muito bem. O médico da dor, ele é a última esperança para quem quer parar de sentir dor e quer ter um estilo de vida melhor, quer ter uma qualidade de vida melhor. Então, baita profissional. E que eu acredito que possa ser um episódio muito bacana para você. Até para você, médico, que está querendo entrar e saber mais sobre essa área da medicina da dor. Baita episódio, recomendo demais. Dr. Alan Palmeiro, um grande abraço. Virou também mais do que só uma participação aqui no programa, também virou um amigo, virou uma pessoa que a gente conversa direto. Muito obrigado. E o Instagram dele, eu acredito que é Dr. Alan Palmeiro, tudo junto. Mas se não foi esse, lá no podcast Pulsão Profissional você consegue achar. Aí a gente gravou, se eu não me engano, é o penúltimo episódio, que foi com a doutora Natane Zaninelli. Ela é otorrinolaringologista. Eu precisei tomar um cuidado caramba durante o programa para não travar. Esse otorrinolaringologista trava a língua sempre. Mas foi um episódio muito bacana. A Natane é super didática. Ela contou cada história do que ela já tirou do ouvido e do nariz de criança que você não acredita. E para você saber, você tem que ir lá no episódio, assistir, ou então ir lá no Instagram dela, dar uma olhada nos cortes. E até do que ela já tirou do nariz, do ouvido de adultos. Essa aí foi a que me pegou. Eu fiquei durante uns 5 minutos falando assim, como é que um adulto enfia essa substância no nariz ou então no ouvido. Então, assiste lá que você vai gostar com certeza. E aí, o episódio que a gente... não foi o último que a gente gravou, mas foi o que a gente colocou por último, encerrando essa participação de Florianópolis em janeiro, foi com a doutora Camila Pilar. E a doutora Camila Pilar, ela é uma baita cirurgiã plástica também. E a gente conseguiu falar muito com ela sobre o quê? Sobre a mulher na área da cirurgia plástica. Sobre a questão do preconceito da mulher na área da cirurgia plástica. Foi um episódio muito bacana. Ela era do Rio de Janeiro, então ela tem esse gingado carioca, ela tem essa forma de lidar super pessoal com os pacientes. Os pacientes dela são loucas por ela, conversam, mandam mensagem, ela vai lá super atenciosa, tira todas as dúvidas. E o episódio também foi fantástico. Então, se você não assistiu o episódio com a doutora Camila Pilar, quer saber também, você como médica que quer se tornar uma cirurgiã plástica de sucesso, esse é o episódio certo para você, porque
ela vai conseguir te ajudar a encarar esses desafios, essas primeiras barreiras, né, esses preconceitos e principalmente a entender como uma cirurgia plástica de sucesso deve se comportar. Cara, o que tá me chamando a atenção aqui é a tua memória. E Todos, acho eu conheço todos. que isso é fruto, na real, da tua dedicação pra fazer um bom episódio pra cada um dos convidados que passa aqui, tá ligado? Tipo, dá Todos, pra ver lembro que tu cada um se deles. dedica, que tu estuda, que tu tenta aprofundar, que tu tenta entender a história deles, assim. E não tem teleprompter não, se ele quiser virar a câmera, você pode ver que tá vindo tudo aqui na cabeça. E eu não estudei não, é porque realmente eu lembro de cada episódio que a gente gravou e eu acho muito bacana isso, porque se eu gravei esse episódio, se eu prestei atenção no convidado, se a gente conseguiu dar melhor atenção e gravar o melhor tipo de conteúdo, significa que esse episódio ele foi bom pra mim também. E se foi bom Boa, pra mim, eu acredito que possa ser bom pra outras pessoas. Isso eu acho mais bacana. boa. Aí a gente volta pro Rio de Janeiro e grava com o Dr. Luiz Edmundo, que ele é um médico especialista nessa área da endocrinologia também. E ele trouxe pra gente uma visão de uma transição de carreira dentro da medicina que eu gostei muito. Ele era ortopedista e ele, na ortopedia, ele falou assim: tá, eu só tô recebendo os pacientes que já chegam com algum problema. Como é que eu faço pra tratar o paciente antes dele chegar com algum problema? E ele se apaixonou pela área da endocrinologia. É um caso de uma pessoa que trocou de área dentro da medicina. E foi um episódio muito bacana, que eu recomendo muito para quem queira assistir e queira ter esse direcionamento de como fazer uma transição de carreira dentro da medicina. E eu acredito que esse episódio ele possa fazer muito sentido para todas as pessoas, não só que queiram entender mais sobre a área da endocrinologia como um todo, sobre as áreas de atuação, ele fala muito de osteoporose, mas também automaticamente de você fazer essa transição da melhor maneira, sobre a importância do estudo e etc. E aí a gente vai para o episódio com o Dr. André Souza. O Dr. André Souza foi uma grande indicação de um amigo, baita amigo meu, que ainda não veio nesse podcast, mas eu ainda vou convencer ele, que é o Felipe Malzak, médico da Seleção Brasileira de Vôlei, baita ortopedista. O André, ele é especialista em quadril, que é uma área também bem específica dentro da ortopedia. O André ele tem mais de 30 anos de carreira, de experiência, preceptor de outros médicos. Então, assim, é aquele episódio que você tem 30 anos de experiência na tua frente e você quer fazer todas as perguntas possíveis para ajudar outros profissionais. E não dá tempo, porque a gente só tem 2 horas sempre. Mas foi um episódio muito bacana, então todo o conhecimento que eu pude adquirir ali com ele, não só sobre as doenças do quadril, que não é algo tão divulgado, mas também é um conhecimento muito bacana para quem está querendo entrar na área da ortopedia como um médico de sucesso, e ele é uma baita referência. Doutor André, muito obrigado pela tua participação. E o Instagram dele também, eu não lembro, né? Se eu for lembrar o Instagram, as histórias do Instagram também fica complicado. Mas você entra lá no podcast Bússola Profissional que você vai conseguir achar. E o episódio 20 é um episódio que foi um dos mais especiais pra mim. Porque você fala pra mim, pô, Manuel, mas todos os episódios não são especiais? Eu falo, cara, são. Mas quais são os episódios mais especiais pra mim? São pessoas que eu já conheço no meu convívio social e eu consigo trazer elas e ouvi-las como profissionais aqui no podcast. E esse foi um dos profissionais que eu sempre admirei na minha vida como um todo. O Silvio Teles, que foi o episódio 20, ele sempre foi, eu falo isso dentro desse podcast, ele sempre foi referência lá em casa em tudo. Um grande amigo do meu pai, professor de educação física, professor da UERJ, professor da UFRJ, técnico de polo aquático do Fluminense. Tive prazer de ter ele como meu técnico. Não importa quantas vezes eu falo isso, o Silvio é uma bússola profissional pra mim, é uma das minhas bússolas profissionais e que é um baita cara. E sempre tentou me convencer a fazer educação física, mas essa aí eu acabei não cedendo, Silvio. Mas foi um baita episódio e, assim, é uma verdadeira aula sobre como dar certo dentro da educação física. Então, se você tem o sonho de ser um professor de educação física, se você quer trabalhar com esporte e você não assistiu esse episódio, você está atrasado. Porque é um plano de ação prático. É um plano de ação prático para você ser um profissional de sucesso dentro da área de educação física. E eu conheço muitas pessoas, colegas, amigos, que acompanharam o Silvio, que seguiram os conselhos dele e hoje estão muito bem. Então foi uma baita honra ter o Silvio aqui no podcast. E aí eu tenho um episódio agora, né, que é o episódio 21,
que eu vou te falar que quando esse cara me disse sim, eu falei, não é possível que ele me disse sim. A gente tá falando do Gustavo Montezano, que ele é ex-presidente do BNDES, do governo Bolsonaro. Ele foi sócio do Banco Pactual. Ele é um dos caras mais brilhantes que eu tive o prazer de conhecer. E, principalmente, ele é um cara que teve nos cargos mais altos do governo. E ele pegou toda essa experiência. Hoje ele é empreendedor também. Ele tem uma empresa, né, que é a Eve Capital. É uma empresa que ela tem como missão mudar a forma como o Brasil vê os investimentos que ele faz no dia a dia. E, assim, é um episódio fantástico. Eu já postei alguns cortes dele. Se você viu um corte, você já vai querer ver esse episódio completo. É um baita episódio. O Gustavo Montezano é um gênio. E eu fiquei muito admirado quando ele falou assim, Manuel, vambora. Porque é um baita episódio. É um baita episódio. É um cara com muito conhecimento. É um cara com uma agenda muito, muito cheia. E quem quer aprender mais sobre Brasil, quem quer aprender sobre banco de investimento, ele é banqueiro por natureza, entender alguns bastidores ali da política, Gustavo Montezano, baita episódio. E agora a gente tem que acelerar aqui, porque eu tenho também um tempo limitado, e eu ainda tenho muito episódio pra falar, mas eu me comprometi, eu vou falar sobre cada episódio. A gente gravou o próximo episódio foi com a Carol Ribeiro, médica especialista em cirurgia bariátrica, e o episódio dela foi muito bacana. Eu nunca tinha trazido nenhum profissional aqui que falasse sobre essa área de cirurgia bariátrica, e ela me explicou de uma forma tão leve, tão tranquila, de uma forma tão simples, e principalmente ela contou várias histórias sobre como as pessoas faziam para emagrecer no passado, costuravam a boca. Nossa, esse episódio é cheio de curiosidades. Cara, vale a pena assistir. Muito bacana também. Então, recomendo demais. Doutora Carol, muito obrigado pela tua participação. E aí a gente vai para o episódio 23, doutora Luísa Toledo. O episódio com a doutora Luísa Toledo, ela é pneumologista. E ela também trouxe muita curiosidade pra gente. E a área da pneumologia é uma área riquíssima em conhecimento. E eu aproveitei, obviamente, para fazer muita pergunta relacionada ao Covid aqui. E, obviamente, a gente gravou esse episódio lá no Rio de Janeiro. Foi um episódio que ela trouxe várias curiosidades sobre também momentos difíceis da carreira dela, momentos em que ela chegou a pensar em desistir, e também momentos de como ela viveu a pandemia e como ajudou a salvar diversas vidas. Ela, se eu não me engano, ela chegou a tratar a mãe do Rafael Portugal. O Rafael Portugal até fez um conteúdo com ela. Rafael Portugal, comediante. Então, assiste esse episódio porque vale muito a pena para você entender das doenças pulmonares e para você que quer entrar nesse mercado. Você que é médico, quer ser pneumologista. Vai ter episódio, super recomendo. Doutora Luísa, muito obrigado. Aí a gente volta para Florianópolis. Eu tive de passagem aqui em Floripa, né? Se eu não me engano, no carnaval, a gente gravou um único episódio. Eu gravei pro podcast Pulsão Profissional um episódio, tive alguns outros trabalhos aqui. E a gente conversou com a doutora Karina Takahashi, que ela é médica especialista no aparelho digestivo. E também foi um episódio muito bacana que eu pude tirar todas as dúvidas, que eu inclusive já tive alguns problemas no aparelho digestivo, eu pude tirar várias dúvidas com ela. Esse foi um programa onde eu aproveitei para mim, eu tirei dúvida com ela sobre as minhas dúvidas de maneira geral e foi muito bacana, foi um baita episódio. Também indicou vários profissionais aqui para participarem com a gente. Doutora Karina, muito obrigado pela tua participação. É um episódio que mesmo se tu não tiver interesse na área, tu consegue tirar coisas práticas. Tipo, muito bacana de como tu melhorar, né? Não, o episódio com a Karina foi muito bacana, foi fantástico, assim. Eu aprendi muito com ela. E também, nesse sentido, ela é bem parecida com a Elaine, né? É muito conhecimento e numa rapidez, mas também, ao mesmo tempo, numa didática impressionante. Doutora Karina, muito obrigado. E agora vamos pro próximo, episódio 25. Nessa marca eu falei assim, caramba, chegamos em 25 episódios. E a gente tinha que trazer também uma convidada, né, que representasse isso. A gente trouxe a Manu Martins, baita episódio. Ela é uma nutricionista que ela é sensação nas redes sociais. Tem mais de 200 mil seguidores ali. Ela posta conteúdo. Eu nunca vi alguém que posta tanto conteúdo que consegue ajudar os pacientes de maneira geral. Ela tem uma produção de conteúdo muito frequente. Ela consegue crescer muito bem no Instagram. E é uma baita profissional. Ela, se eu não me engano, foi ou não sei se ainda é, mas nutricionista da Camila Queiroz, atriz global. E quem consegue ser nutricionista da Camila Queiroz não pode ser uma nutricionista qualquer. E ela, baita profissional. Obrigado pela tua participação, Manu. Foi sensacional ter você aqui, lá no Rio de Janeiro, no caso, porque eu estou em Florianópolis, mas baita episódio. Obrigado aí por tudo. E aí a gente volta para Florianópolis.
Esse aí, se eu não me engano, a gente gravou em julho, né? A gente tá falando em julho. Se eu não me engano, tenho certeza. Confirma pra Vamos ver, ele, vou William. dar uma olhada aqui na agenda. Fernando Zanetti. Doutor Fernando Zanetti. Fernando, Ana. Se eu não me engano, foi julho, né? Enquanto o Will procura lá, eu vou falando sobre o episódio. Julho, isso aí, bem no comecinho de julho. Bem no começo de julho. A gente chegou a na primeira semana de julho. 2, 3. O episódio com o Fernando foi muito bacana. Por quê? Porque primeiro o doutor Fernando é um baita profissional, Fernando Zanetti, médico neurologista. Ele era de Criciúma, se não me engano, ele veio aqui, tinha acabado de se mudar para Florianópolis e gravou com a gente. E o episódio com ele, você pensa sobre a neurologia, você sempre vê uma área muito complicada. Mas o Fernando, ele conseguiu trazer algumas situações práticas de como as doenças neurológicas elas podem atrasar a vida de uma pessoa e prejudicar e tirar toda a qualidade de vida. E são doenças assim que têm estragos, têm casos muito complicados. E o Fernando trouxe isso da melhor maneira, da importância da neurologia, importância de você escolher, isso eu lembro, né, um conselho que ele deu ali para jovens profissionais, a importância de você escolher uma boa residência. Ele, se eu não me engano, na história dele, ele chegou a trocar de residência porque ele não se sentiu à vontade. Ele demorou 1 ano, 2 anos para passar numa prova de residência, não gostou do ambiente, não gostou daquele momento, ele trocou para outra residência, estudou mais tempo, sempre pensando na melhor formação. E eu acho que num mundo onde a gente tem tanta pressa de se formar, de já exercer a profissão, a pessoa ela ter a coragem de trocar uma residência por não ter se sentido bem lá e ir para outro lugar, baita profissional, muitos conselhos. Eu virei fã do Dr. Fernando depois de ter participado do podcast e baita profissional, adorei demais. Lá você consegue achar o Instagram dele, se eu não me engano é Dr. Fernando Zanetti, mas se não for, você entra aqui no Instagram do podcast Púlsula P e você vai conseguir achar lá. E aí, a gente tem um episódio que foi muito bacana também, que foi com a Ana Bol, química empresária. Eu sempre gosto de trazer histórias de empresários aqui que tiveram aquela primeira queda e que depois eles conseguiram dar a volta por cima e se reerguer. E a história da Ana, ela chegou a ficar negativada, se eu não me engano, em quase 6 dígitos, se não foi mais. E ela, em alguns anos, ela conseguiu reverter e tornar a Aquavita, que é uma empresa de análises químicas, hoje uma referência no mercado de Florianópolis. Então, esse episódio também foi um dos episódios que eu mais gostei de fazer também, foi muito bacana. A Ana, eu comecei a seguir ela depois, né? Porque ela é da área de interesse, né? Eu sou engenheiro sanitarista e ambiental também. Então ela trabalha na parte de tratamento de água e eu comecei a seguir. E, cara, bizarra a guinada que ela deu depois de ter vindo no teu podcast, tá? Tipo, dá pra ver que ela mudou o foco do conteúdo dela, das publicações dela, os formatos, o jeito assim. Então deu pra ver que, porra, o Instagram dela deu uma bela guinada só por estar aqui contigo, ter participado. Talvez tenha feito ela perceber algumas questões que ela talvez, né, devesse trazer ali pro Instagram da empresa dela. E tá muito legal, tá? Não, a Ana é uma baita profissional. É sempre legal trazer empresários aqui. Óbvio que a gente gosta de conversar com todos os profissionais e entender. Mas aquelas histórias de superação sempre conectam, né? Você tem aquela história onde, né, poxa, eu tive um momento difícil, onde eu pensei em desistir, de repente dá um estalo e a pessoa dá a volta por cima. Ana, obrigado demais pela tua participação, foi muito bacana gravar contigo. E aí vamos lá pro episódio 28, Tarine Santo. Essa é uma área que eu não sabia absolutamente nada. Hipnoterapia. E esse episódio tem uma curiosidade muito bacana, que deixou o William aqui, que tá do outro lado, desesperado. Alerta de polêmica. Alerta de polêmica. No meio do episódio... Não, esse episódio com ela é muito polêmico, tá? Mas eu não tô nem falando disso. Do meio do episódio, eu fui colocar o telefone pra carregar e eu não vi um objeto que tinha alguma coisa nesse sentido. Eu bati com a cabeça, eu abri a cabeça no meio do podcast. O William ficou desesperado. Meu Deus, Manuel, a convidada ficou desesperada. Falei assim, não, vamos gravar. Eu entrei no banheiro, coloquei um gelo, de repente saí. Não, vambora, vamos gravar. Cara, é que tava escorrendo muito sangue. Tava escorrendo muito sangue. Muito sangue. Muito sangue. Muito. E aí, quando eu entrei no banheiro, eu falei assim, cara, tem que virar a chave pra poder gravar esse programa e finalizar. Aí eu saí. Bati aquela palma, bora gravar. Mas que isso? E a cabeça? Não, vamos gravar. Aí sentei aqui na cadeira. Ela, mas tá doendo? Não, tá tranquilo, relaxa. E no fundo, putz, tá doendo muito. E escorrendo sangue aqui pra trás. A gente finalizou o programa. Aí quando finalizou o programa, eu falei, posso falar?
agora que a gente terminou, pô, tá doendo pra caramba, tá doendo muito. Saí daqui ainda, pô, perdi voo, não, o voo chegou atrasado. Eu só fui chegar no Rio de Janeiro, acho que 10 horas da noite, com a cabeça meio doida. Eu falo, Manuel, você tinha que ter tomado ponto. Acabei não tomando ponto, enfim. Cara, eu vou te falar que eu acho que uns 2, 3 meses depois, quem bateu a cabeça no mesmo lugar fui eu, tá? Mas pelo menos não abriu, né? Abriu, sangrou. Jura? Juro. Não Sério? chegou do jeito que foi ali contigo, né? Mas assim, sangrou também. Eu passei a mão assim e tava sangrando um pouco, cara. Que loucura. Aí o pessoal que tava aqui também ficou super preocupado. Cogitou até não gravar mais. Ela também, né? Ela falou, tipo... Não, mas falando um pouquinho sobre o episódio da Tarine, foi um episódio muito bacana, porque a área da hipnoterapia é uma área que ela é muito desconhecida e tem uma importância muito bacana. A Tarine conseguiu falar sobre esse direcionamento de carreira para profissionais que querem trabalhar com isso e a importância da hipnoterapia. Esse episódio ele é polêmico porque tem muitos direcionamentos sobre relacionamento. Então você que tá com algum problema no seu relacionamento, quer aprender a se relacionar melhor, ou então quer uma outra visão, vê o episódio da Tarine. Você pode concordar ou não com o que ela vai falar ali, mas ela tem visões interessantes. Assistam, que você pode gostar ou não do que ela tá dizendo, mas recomendo que vocês assistam. E aí a gente volta pro Rio de Janeiro, né? Nesse sentido, a gente teve que colocar um episódio no Rio no intervalo entre alguns de Florianópolis, tá? Porque a gente, nessa nossa ida de julho, se eu não me engano, a gente gravou 7 episódios também, tá? E o episódio com a Maria Clara, advogada de família, foi um episódio muito bacana. Ela falou muito sobre o lado da mulher na questão do divórcio, na questão da violência doméstica, da guarda compartilhada. Então, baita episódio para quem tá passando por essa situação, tá passando por essa dificuldade. A doutora Maria Clara, ela consegue auxiliar da melhor maneira a mulher que tá passando por isso. Então, assim, baita episódio. E que vocês podem ir lá conferir no episódio 29. Doutora Maria Clara, muito obrigado pela tua participação, foi muito bacana. E aí a gente entra no episódio 30, chegamos na marca do episódio 30, agora correndo mais ainda. Eu acho que agora a gente já conseguiu chegar um pouquinho no horário certinho pra gente falar de cada episódio. A gente começou com a doutora Angélica Seida, se eu não me engano, ela era ou é diretora aqui da parte de hematologia aqui de Florianópolis. Eu não lembro exatamente do que, eu também não quero arriscar para não falar besteira, mas ela é uma baita profissional, foi muito bacana entrevistar ela, porque ela conseguiu falar sobre a parte que a gente não tinha trazido ninguém aqui. A gente já tinha trazido a doutora Elaine como uma dermatologista oncológica, mas a parte da Angélica, a doutora Angélica, ela falou muito sobre cuidados com cabelos, ela falou sobre a parte estética, sobre cuidados que você pode ter no dia a dia para cuidar da tua pele, e até na parte de embelezamento, de estética. Então, baita episódio com a doutora Angélica. Se você, principalmente mulheres que querem aprender a se cuidar melhor, é um dos episódios que eu mais recomendo aqui no canal. Episódio 30, doutora Angélica Seidel, baita episódio. E aí a gente vai pro episódio que esse eu posso te dizer que ele bugou a minha mente, que é o episódio com o Diego Dávila, cirurgião de cabeça e pescoço. Essa é uma área que eu já não entendia muita coisa. Mas conforme o Diego, ele ia explicando, o doutor Diego, ele ia explicando cada situação, cada doença que pode surgir, eu ia tendo mais perguntas, porque ele conseguia esclarecer tão bem, mas ele acabava deixando mais perguntas do que respostas, e não tinha tanto tempo aqui no programa. E é a uma área confiança muito que ele difícil. passava nas Muito respostas, bacana. assim, cara, muito assertivo, assim. Muito assertivo, muito assertivo. O Diego é um baita profissional e ele conseguiu passar um conhecimento aqui que eu posso te falar que muita gente não tem e não passa perto de ter. O cirurgião, eu comecei a ter como conclusão que o cirurgião de cabeça e pescoço, ele não pode ser um cirurgião ruim. Ele tem que ter tanto conhecimento que, para atuar nessa área, você precisa realmente estar estudando, de se atualizando. E o Diego, um baita profissional. Então, Diego, muito obrigado pela tua participação. Foi muito engrandecedor. E aí a gente entra o último episódio dessa temporada de Florianópolis, que foi com o Jonatas Milho. Eu não sei se é exatamente essa pronúncia. Doutor Jonas, se você estiver assistindo, não briga comigo. Eu acho que é Milhomens, se eu não me engano, tá? Doutor Jonatas Milhomens. Foi um baita episódio. Primeiro médico pediatra que a gente trouxe aqui. Foi um episódio muito bacana, porque o Jonatas, ele trouxe uma visão que a gente precisa ter cada vez mais atenção com a criança no desenvolvimento da fala, nas doenças que aparecem, na importância das vacinas, e conselhos também para jovens profissionais que estão querendo entrar no mercado de trabalho como médicos, pediatras, e
Baita episódio 32, assistam. Quem quiser seguir o Dr. Jonatas também, podcast Bússola Profissional tá lá. Eu acho que o último dessa temporada de Floripa foi o Bruno Bianchi, que é o Isso, 34. porque a Acho gente que teve acabou mais um, acho que teve intercalando. mais um O ali. episódio do Bruno acabou sendo 34. Ele teve alguns problemas pra gente conseguir postar esse episódio. A gente já vai falar dele. Agora, indo pro episódio com a Daniela Milagre. Esse episódio foi com a Esse é um trava-língua danado, mas com a médica gastroenterologista, ou então só médica gastro, doutora Daniela Milagre. Baita episódio, baita profissional. Foi muito bacana também gravar com ela lá no Rio de Janeiro. E a gente falou muito sobre a área da gastro e o principal desse episódio que mais me marcou sobre o impacto mental na área da gastro. Isso é muito bacana de você entender. Às vezes aquele refluxo que você tá, às vezes aquela dor na barriga, você pensa, nossa, eu tô com algum problema estomacal, algum problema no aparelho digestivo. Às vezes é mental, às vezes é estresse. E a doutora Daniela traz isso com maestria, foi muito bacana. Conselhos para jovens profissionais também, sensacional. Doutora Daniela Milagre, se eu não me engano, é o Instagram dela, tudo junto. Mas se não for, podcast Bússola Profissional. Doutora Daniela, muito obrigado pela tua participação, foi muito bacana ter você lá no Rio de Janeiro com a gente. E aí agora, como o Will falou, doutor Bruno Bianchi, médico oftalmologista, ele saiu de Criciúma para gravar com a gente. Foi um episódio muito bacana também, da gente entender sobre as doenças na área dos olhos, doenças oftalmológicas. E você pensa que você sabe um pouco sobre essa área. A gente lembra, né, dos livros de ciência. O astigmatismo, a miopia. Você acha que a área oftalmológica é só aquilo, mas não, vai muito além. Doutor Bruno Bianchi traz com maestria esse lado e foi um baita episódio. Foi o último que a gente gravou dessa leva de episódios em Florianópolis e que a gente teve que intercalar só para não perder nossa produção semanal. Mas quem quiser acompanhar o Dr. Bruno Bianchi, se eu não me engano, também é Instagram, Dr. Bruno Bianchi lá. Muito bacana. E muito... Pô, eu senti que ele foi muito atualizado no que ele trouxe, assim, né? Tipo, as informações, né? Essa coisa que a gente já vê no livro de história, sei lá, talvez muito História daquilo ali... de ciências, né? Da ciência, né? No que tu vê em ciência, Sim, tipo, sim. às vezes já tá meio desatualizado, Sim, assim, claro. e ele trouxe muita questão nova, assim, pra tu ver, e, tipo, pô, isso daqui mudou, né? Vale a pena eu tá ali me consultando com o oftalmo, né? Com consistência e tal. Bem legal, cara, esse Não, é episódio. muito bacana, assim. O Paulo Lacativa, esse episódio é especial pra caramba pra mim também, porque, como eu disse, os episódios que eles são mais especiais pra mim não é que uns sejam melhores do que outros, só que aquilo que você tem no teu dia a dia e você traz aqui no programa é uma carga emocional a mais. Isso dá um peso pro episódio. E o Paulo, ele posso chamá-lo de amigo hoje, ele é presidente da SBEM do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Rio de Janeiro. Ele é capitão do meu time de polo aquático e ele foi um dos maiores jogadores da história do Fluminense de polo aquático, eu pelo menos considero. E um dos melhores jogadores de polo aquático que eu já vi, além de ser um dos profissionais mais capacitados que eu vi. Você tem noção, o cara foi chamado para Harvard para discutir, né, assuntos do mundo e é um baita pesquisador. Ele também ele também foi CEO da Biozeus, eu não sei se ele está ainda como CEO, que está desenvolvendo um medicamento para disfunção erétil. Então, ele, além de médico, ele é professor, ele é pesquisador e, principalmente, ele é uma baita pessoa. Eu sou suspeito para falar do Paulo, sou completamente fã do Paulo, falo dele para todo mundo. Foi uma grande referência, tenho muito orgulho de ter ele aqui no meu podcast. Então, Paulo, se você estiver assistindo aí, cara, eu falei isso pra você pessoalmente já algumas vezes fora das câmeras. Te falei na câmera, mas não canso de repetir. Sou teu fã dentro e fora das águas, tá? Episódio super recomendado, episódio 35. Referência em endocrinologia, Paulo Lacativa. E aí a gente vai pro episódio 36 com a Ana Cristina. A Ana, ela é arquiteta. A gente se conheceu em um desses grupos de networking e eu achei muito bacana a visão que ela tem sobre a arquitetura. O lado sobre a arquitetura mais ligado à psicologia. E é muito bacana você entender como os ambientes eles influenciam na saúde mental das pessoas. O ambiente que a pessoa vive, a arquitetura, às vezes até como os móveis estão sendo colocados, isso pode fazer com que a pessoa ela seja mais feliz ou mais triste. Então, se você quiser entender isso melhor, episódio 36 com a Ana Cristina, baita episódio. Foi um dos episódios também que eu olhava e falava assim, cara, mas eu nunca tinha parado para pensar que a arquitetura tem esse lado. E tem. E você... Eu acho que isso pode melhorar muito a tua qualidade de vida, né? Entendendo como uma boa arquiteta trabalha. E a Ana Cristina é uma boa arquiteta. Super recomendo. Baita episódio 36.
Entra lá e assistam. E aí a gente vai para mais uma temporada de episódios em Florianópolis. A gente não sai de Florianópolis. E aí, se eu não me engano, essa temporada foi em julho, agosto, setembro. Foi em setembro essa temporada? Eu acho que essa foi mais curtinho, né? O intervalo entre um e outro. Se eu não me engano, a gente gravou essa temporada em setembro. Se eu não me engano, foi. Foi uma das últimas vezes que a gente foi. Ou foi agosto. Agora eu realmente não tô lembrando. Mas foi uma das últimas vezes que a gente foi pra Floripa. E a gente gravou com a Ana Peretti. A Ana... Foi em setembro. Finalzinho de setembro ali. Finalzinho de setembro, né? Cara, o episódio com a doutora Ana Peretti foi muito, mas muito bacana. Eu gostei muito de gravar com ela, porque ela é uma profissional muito didática. Ela é uma... Eu sempre brinco com ela. Ela é uma Invisalign Top Doctor. Baita profissional. Ela trouxe aqui vários esclarecimentos. Ela fez um diagnóstico ao vivo e falou assim, Manuel, você tem bruxismo. Eu, como assim? Eu já fui em várias dentistas e ninguém nunca me falou isso. Ela falou, Manuel, você tem bruxismo. E ela falou isso depois de te olhar por 5 segundos. Exatamente, assim, né? Foi o diagnóstico que ela bateu assim, porque e ela não ia me falar, ela ficou na dela, mas como a gente trouxe esse assunto no podcast, ela falou, inclusive, você tem bruxismo. Eu, peraí, como assim? Você tem bruxismo. Cara, foi muito bacana o episódio com ela, super recomendo, baita ortodontista, nem sabia que existia essa especificidade dentro da odontologia, baita ortodontista, quem precisar, doutora Ana Peretti, super recomendo, baita profissional, foi muito bacana o papo com ela. O Instagram dela deve estar no... Acho que é doutora Ana Peretti, tudo junto. Se não for, você entra automaticamente lá no nosso Instagram que você vai achar. Doutora Ana, muito obrigado. Sempre indica também alguns profissionais para participar aqui no nosso programa. E aí a gente entra numa área que é da fisioterapia dermatofuncional. Episódio 38 com a doutora Jennifer Anunciato. E esse episódio, se eu não me engano, ele foi indicado pela doutora Camila Pilar, episódio 17. E o episódio com a Jennifer é uma história, uma das grandes histórias de superação que a gente tem. E eu acredito que todo profissional que está passando por alguma dificuldade, que em algum momento está com maior dificuldade de conseguir paciente, cliente, esse episódio da Jennifer ele é perfeito. Porque as histórias que ela conta de como ela recomeçou e como ela adquiriu os primeiros pacientes e como ela, por exemplo, quando se mudou, eu não lembro de onde ela morava inicialmente, mas, se eu não me engano, era acho que do Rio Grande do Sul, do centro mesmo, Porto Alegre, eu acho que ela é de Porto Alegre. E como ela se mudou para Florianópolis, como ela conseguiu um emprego e trabalho aqui, é uma história sensacional. Eu recomendo esse episódio para todo mundo falar assim, poxa, mas eu não tô conseguindo, tá difícil. Assiste o episódio da Jennifer. Além do mais, ela fala sobre a área da fisioterapia dermatofuncional, que é uma área desconhecida por muita gente, e da importância de um pós-operatório de cirurgia plástica, que eu acredito que é onde ela seja especializada. Perdão. E até a questão dos injetáveis. Então, baita episódio com a Jennifer. Recomendo muito. Baita profissional. Jennifer, muito obrigado por ter participado. Foi um grande prazer conversar com você aqui no podcast Pulsar Profissional, por toda a tua trajetória e todo o conhecimento que você trouxe pra gente. E aí a gente entra no episódio com a doutora Sabrina Verlang, fonoaudióloga neonatal. Então, eu pensava o seguinte, você tem a fonoaudióloga que vai cuidar dos adultos, você tem a fonoaudióloga que vai cuidar das crianças, mas a fonoaudióloga neonatal ela vai muito além. Ela cuida de bebês recém-nascidos e principalmente com a especialização, baita especialização da Sabrina, que ela é esposa do Dr. Fernando também, que foi o Dr. Fernando indicou ela para participar do nosso programa e foi muito bacana. Agradeço demais, Fernando, por isso, porque o episódio com ela foi muito bacana em questão de esclarecimento da importância de você ter uma consultora de amamentação e de ter um título internacional, que é o caso da doutora Sabrina. Então, baita profissional, gostei muito de conversar com ela. E para quem tá pensando em ser mãe e para quem tem um filho recém-nascido, esse podcast ele é obrigatório, porque ele fala sobre a importância da amamentação, ele fala de como fazer isso da forma correta e principalmente, né, de você ter uma pessoa te acompanhando nos primeiros meses da vida do teu filho, nos primeiros dias principalmente também. Então, doutora Sabrina, muito obrigado, foi um baita episódio também. Foi nesse episódio que faltou um monte de pergunta, né? Faltou um monte de pergunta. E dava aí pra sair um episódio 2. Eu faço uma meia-culpa, né? Porque eu tento sempre brifar os profissionais com a maior antecedência possível. Algumas perguntas, obviamente, eu tento fazer sempre um roteiro, uma pauta, para conseguir, né, ter um direcionamento legal nesse programa. E eu enviei para a doutora Sabrina com pouca antecedência, já pedi desculpa milhares de vezes para ela sobre isso,
mas mesmo assim ela conseguiu desenvolver muito bem. Mas talvez se eu tivesse mandado essa pauta com mais antecedência para ela se preparar naquilo, se organizar do que ela ia falar, talvez tivesse sido um programa até melhor. Então, eu gostei muito de gravar com ela, mas talvez tivesse sido um programa até melhor, mas foi um baita programa. Doutora Pô, Sabrina eu dela. senti que faltou tempo nesse episódio Faltou aí, cara. tempo. Faltou Tinha que ter tempo muito mais tempo. Eu precisava de Tinha que umas ser de 4 3 horas com pra certeza. entender mais sobre essa área. Porque as áreas que a gente não entende, como eu disse, são muito mais difíceis, né? Da gente conseguir trazer todo esse esclarecimento. Porque você precisa de levar... Eu que trabalho com marketing, eu sempre penso nisso. Você precisa levar consciência. Então, você começa do mais básico, você vai indo para o mais avançado. E a gente não é que perdeu o tempo, mas a gente ficou muito tempo no básico porque as pessoas não conhecem essa área da amamentação. Então, isso foi muito bacana. E aí a gente entra no episódio 40, doutora Luísa Travalone, que foi mais uma endocrinologista que participou no nosso programa, mas que trouxe assuntos completamente diferentes. Ela fala muito mais também sobre a área esportiva. Ela tem uma história de superação, de uma experiência de que ela quase, infelizmente, veio a falecer. Mas, assim, todos os médicos, né, diziam que ela não ia voltar a andar, que ia ser muito difícil para ela. E se você entrar lá no Instagram dela, se eu não me engano, tem esse conteúdo fixado. Foi uma baita superação, baita profissional também. Já conheci pessoas que indicaram bem o trabalho dela. E a doutora Luísa Travalone, além de uma baita história, muito conhecimento na área da endocrinologia e que recomendo demais, principalmente para quem for do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, ela é da região de Niterói. Foi um episódio muito bacana de gravar. Doutora Luísa, muito obrigado pela tua participação. E aí a gente vem, se eu não me engano, eu não sei se é a continuação dessa temporada de Florianópolis que a gente intercalou. Eu acredito que sim. Uhum. O último episódio que foi ao ar foi com o Dr. Samuel Blasius. E o Dr. Samuel Blasius, advogado imobiliarista, foi muito bacana o episódio com ele, porque ele trouxe uns insights e umas considerações muito interessantes. E quando eu falo de insights e considerações interessantes, eu estou falando, por exemplo, de você que vai comprar uma casa, você que vai, né, fazer um contrato de aluguel. As pessoas elas negligenciam muito a importância do advogado. E o Samuel me trouxe um insight que eu realmente pensei, cara, como é que eu não pensei nisso antes? Ele falou assim, Manuel, as pessoas elas compram um imóvel às vezes uma vez na vida, 2 vezes, talvez 3, 4, mas são tão poucas operações que você faz e às vezes você está gastando milhares, às vezes milhões de reais. Você não vai contratar um advogado para isso ser da melhor forma? Então, no episódio com o Samuel, ele contou várias histórias que podem ser consideradas trágicas de pessoas que não contrataram um advogado e se deram mal. E também como ele já conseguiu ajudar e salvar muitas pessoas de ficarem à beira da ruína por perderem todo o patrimônio conquistado de uma vida por conta de problemas no contrato, ou então de não terem contratado um advogado. Samuel Blasius, baita episódio. Te agradeço muito por esse E ele episódio. trouxe um assunto muito legal que foi de holding patrimonial. Isso. E aí, cara, isso depois do episódio ali, cara, tanta coisa surgiu nesse meio, nesse ramo. E ele, assim como a Ana também, cara, ele deu uma guinada bem legal no Instagram dele. Foi muito bacana. O Samuel produz muito conteúdo. Ele também é uma metralhadora. Ele vai passando informação, mas de uma forma muito didática, muito bacana. Dá pra ver pelo tempo do episódio ali, né? 1h56, assim. né? E aí a gente tem agora o episódio com a Fabiane Durão, que também foi lá no Rio de Janeiro. Foi muito bacana o episódio com ela. Você fala assim, pô, todos foram muito bacanas. Não tem como dizer que não foram episódios muito bacanas, porque eu aprendi em todos eles e principalmente consegui, né, eu acredito, passar um conteúdo de qualidade para outras pessoas. E o diferencial da Fabiane é simplesmente o fato dela não ser só pediatra, mas também homeopata. E eu não conhecia nada de homeopatia. E ela trouxe uma visão pra gente de como a homeopatia ela pode tratar o paciente, no caso a criança, por ela ser pediatra, de uma forma muito mais natural, sem o auxílio de remédios, de medicamentos, que podem trazer um outro risco e podem trazer, né, malefícios para as crianças no longo prazo. E a homeopatia é uma outra forma, uma forma alternativa de tratar, com algumas comprovações científicas, que já vem tendo cada vez mais estudos científicos sobre, e foi muito bacana. Doutora Fabiane, muito obrigado pela tua participação. E a gente traz uma indicação do Pedro também, que é o Dr. Fabrício Caruso. O Fabrício foi um dos episódios, um dos maiores que a gente teve, como você pode ver, 2h02. O episódio com o Fabrício foi um carrossel de emoções. Porque ele fala da área da psiquiatria com tanta leveza, ele fala da área da psiquiatria com tanto amor, e que ele não se importa também de contar alguns casos que são engraçados, e ele consegue descontrair isso. Eu lembro de uma coisa que o Fabrício me falou, de um trecho
durante o podcast, você vai ver que vai vindo na minha cabeça, eu vou lembrando e vou tirando do improviso, porque é como se fosse uma live isso pra mim. Eu só não fiz uma live ao vivo realmente, porque o YouTube não deixou, porque senão eu tava fazendo uma live falando isso tudo ao vivo com vocês. Mas ele me falou um ponto que eu me surpreendi muito, foi num dos episódios, no episódio com ele, um dos contos que ele traz, foi que ele tava conversando com uma senhora, que já era paciente dele, e o marido, que tinha acabado de falecer, também era paciente dele, era um casal. E em uma das histórias, ela se emociona falando do falecimento do marido e ele se emociona junto. E aí ela vira, limpa o choro e fala assim: mas foi melhor pra ele. E aí ele vai lá e limpa o choro também. Aí eu falei assim: pô, o psiquiatra pode se emocionar? Aí ele traz uma reflexão muito bacana. Manuel, o psiquiatra ele pode se emocionar, mas ele não pode tomar a dor do outro. E eu acho que numa sociedade de hoje a gente acaba tomando muito as dores do outro. A gente tem que sempre buscar ajudar, a gente tem que sempre buscar amparar, sempre preciso. Mas a gente não pode sentir a dor do outro, porque se a gente sente, a gente não consegue ajudar. E outros insights maravilhosos, episódio com o Fabrício, sensacional, recomendo demais. Episódio 43. E aí a gente faz uma viagem, eu aproveito que vou jogar um campeonato de polo aquático lá em Brasília, e a gente faz uma viagem e vai gravar com profissionais qualificados em Brasília também. E a gente conversa com a doutora Núbia Santana, episódio 44, especialista em medicina do sono. Um episódio que vai contar melhor sobre a importância do sono para todo mundo e como uma noite de sono ruim e várias noites de sono ruins podem dificultar, podem gerar doenças, podem prejudicar a tua saúde. As pessoas negligenciam muito a área da medicina do sono e ela é muito importante. Doutora Núbia Santana, muito obrigado pela tua participação. Foi um baita episódio. E a gente entra no episódio com o Dr. Caio Rodrigo, que ele é especialista em ombro e cotovelo. É mais uma área da ortopedia, ou seja, a gente tem um especialista em coluna, a gente tem um especialista em quadril e esse aqui, o Dr. Caio Rodrigo, especialista em ombro e cotovelo. E a gente falou sobre várias das áreas de atuação dele, conselhos para jovens profissionais. A gente falou sobre a importância de conseguir se consultar com profissionais qualificados, falou sobre algumas áreas de atuação dele, como o famoso cotovelo do tenista, o famoso cotovelo do golfista, como é que você pode prevenir lesões, a importância de você ter esse preparo, esse conhecimento. Baita episódio também, Dr. Caio. Muito obrigado pela tua participação. E a gente encerra a participação em Brasília com a doutora Camila Torres, que ela é psicóloga especialista em carreira. Eu falei assim, não, essa profissional eu tenho que trazer aqui, porque um podcast que fala sobre carreiras profissionais precisa ter uma profissional, uma psicóloga que fale sobre carreiras profissionais. E o episódio com ela foi um dos maiores também que a gente gravou e foi muito leve. Ela falou sobre ela desmistificou muitos conceitos sobre a pessoa automaticamente trabalhar com aquilo que gosta, se a pessoa ela consegue dissociar o lado pessoal da vida profissional. Cara, o episódio com a Camila, assim, eu posso te dizer que esse foi o episódio que foi mais conversa. Eu posso te dizer que esse foi o episódio que eu mais falei. Porque eu ia conversando com ela, eu ia dando as minhas opiniões, porque eu queria realmente ter a aprovação se o que eu estava pensando estava correto. E a Camila, ela trouxe vários pontos muito bacanas, mostrou realmente como uma psicóloga séria, uma psicóloga, ela lida no dia a dia. Não à toa, indiquei ela para vários amigos, para minha namorada, e que foi muito bacana também. Então, todos falam muito bem dela, doutora Camila Torres. Teu episódio foi um grande prazer gravar contigo. Muito obrigado. E aí a gente volta para Florianópolis mais uma vez, porque eu não saio de Florianópolis. E aí, se eu não me engano, esse conjunto de episódios a gente grava quando, Will? Putz. Será que foi em setembro também? E aí eu acabei... Eu acho que esse episódio foi em setembro também. Pode ter sido. Eu não lembro agora quando foi. Não, eu acho que eu voltei em outubro. Eu cheguei a gravar em outubro, sim. Eu acho que eu voltei aqui em outubro. Eu tinha ido no iniciozinho de setembro, eu acho que eu voltei aqui em outubro, não lembro agora. Mas aí a gente grava um baita episódio especial, que a gente traz aqui 2 profissionais sensacionais. Né? Foi o primeiro episódio que a gente grava com mais de um convidado, que foi com o Dr. Daniel Oliveira e com o Dr. Paulo Miranda. O Dr. Paulo Miranda, ele é cirurgião bariátrico, muito conhecido aqui em Florianópolis. E o Dr. Daniel Oliveira, nem se fala, sócio do Dr. Pedro. Eles têm uma clínica chamada OrtoEco. Mas o Dr. Daniel Oliveira, ele é médico ortopedista especialista em joelho.
e opera vários atletas, trata de vários atletas. O doutor Daniel, referência máxima aqui em Florianópolis, baita profissional, baita pessoa também. Enfim, muito conhecimento aqui que eu tive com os dois. O doutor Daniel eu já conhecia, já tinha uma relação com ele, mas o doutor Paulo Miranda também foi muito bacana conhecer. E foi muito bacana gravar esse episódio, foi muito legal, foi muito engrandecedor entender sobre a área dos dois e principalmente a conexão entre essa área do cirurgião de joelho e o cirurgião bariátrico, sobre, né, a obesidade, sobre como superar essas dificuldades. Você que está passando por algum problema, que é com sobrepeso, obesidade, você vai entender o porquê que é tão importante você cuidar da tua saúde, você tomar cuidado para não ficar acima do peso, porque isso pode acabar com as tuas articulações e podem tirar a tua mobilidade e tua qualidade de vida no longo prazo. Baita episódio. Doutor Daniel, doutor Paulo, muito obrigado pela participação de vocês. E aí a gente entra num episódio com a doutora Isabela Valente, que também faz parte da estética dental. Também é uma especialista dessa área aqui, que a gente trouxe no nosso programa. E ela, com mais de 25 anos, 30 anos de experiência na área, ela trouxe uma bagagem muito bacana sobre essa área. Ela fala das vezes que ela teve que recusar paciente, de clínicas que ela saiu por não concordar com o trabalho que estava sendo feito, de algumas áreas específicas dentro da estética dental. Hoje ela tem um baita consultório, baita referência na área. Foi um grande prazer gravar contigo, doutora Isabela. Muito obrigado pela tua participação. E episódio 48, recomendo demais. Foi muito bacana. E ela trouxe no episódio uma curiosidade que eu não esqueço. Ela falou assim, no momento que eu tive as minhas filhas, o momento na área da odontologia estava muito conturbado para mim. E isso eu acho que afastou um pouco das minhas filhas dessa área da odontologia que eu gostaria que elas fizessem. E elas, por me verem em tal situação, naquele momento, isso pode ter afastado. Então, eu achei muito bacana essa visão que ela trouxe, da gente também, em alguns momentos, a gente entendeu o nosso momento de vida profissional, entendeu o momento da nossa vida pessoal e tentar não misturar as coisas para que a gente não consiga transparecer isso para pessoas próximas de relacionamento da família. Então, doutora Isabela, muito obrigado pela sua participação. E aí a gente conversa com a doutora Fernanda Lima, que tem nome de atriz global, mas também é uma baita nutricionista, a doutora Fernanda Lima. A gente conversou, ela fala sobre a nutrição integrativa. Tá, eu tô lendo aqui porque eu li nutricionista integrativa, eu tô aqui com todos os episódios abertos do programa aqui no canal, aqui do podcast, e foi muito bacana gravar com a Fernanda, porque ela tem uma visão diferente sobre dietas cetogênicas, sobre dietas que as pessoas, elas consideram às vezes um pouco arriscadas, mas com um acompanhamento de uma profissional séria, com acompanhamento de uma profissional que tem conteúdo, você consegue fazer esses tipos de acompanhamento um pouco mais restritivos, mas que automaticamente também vão te trazer saúde, te trazer bem-estar. Tá? Então, doutora Fernanda Lima, baita episódio. O que me chamou a atenção nesse episódio foi o jeito que ela chegou aqui no estúdio, super nervosa, assim. Jura? Super tensa. E tu, com poucos minutos, já conseguiu acalmar ela, tranquilizar, né? Foi ela Descer natural, né? Descer aquela energia de tensão e entrar pra tranquilidade, assim, me chamou bastante atenção. Não, A tua condução nesse episódio, sabe? Obrigado, Will. Ela realmente chegou bastante nervosa, mas quando você liga a câmera ali, normal. Deu tudo certo. Foi muito bacana o episódio com ela. E aí, esse episódio tem uma carga emocional pra mim muito grande. Porque eu pensei o seguinte, pô, eu vou gravar o episódio 50. O episódio 50, eu preciso trazer uma pessoa que ela é importante pra mim também. Eu fiz esse texto no meu Instagram pessoal lá. E o Ângelo Coelho, ele não é só uma pessoa que ela é importante pra mim. Ele é uma pessoa que ela é importante pra todas as pessoas que eu conheço do meio do polo aquático. Ele foi auxiliar técnico na Olimpíada 2016. Ele foi meu técnico de polo aquático, técnico de polo aquático de vários meus amigos. Ele formou profissionais, ele transformou vidas. O impacto dele como professor de educação física é tão grande na vida das pessoas que ele não tem noção. O episódio dele é um dos mais assistidos do programa. E ele virou pra mim, a humildade dele ainda me surpreende, porque ele virou pra mim e falou assim, Manuel, mais de 800 pessoas viram o episódio completo. Eu não conheço 800 pessoas. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas você fica tranquilo, professor, que muito mais de que 800 pessoas te conhecem e te admiram. Então, episódio com o Ângelo foi um episódio fantástico, foi muito bacana gravar com ele, teve uma carga emocional muito grande pra mim. Ele foi um cara que me ajudou muito,
que me ajudou a me formar não só como profissional, mas como cidadão. E episódio 50, Ângelo Coelho. É um episódio muito mais para mim, né, que fala sobre polo aquático, que fala sobre direcionamento de carreira. Mas se você é atleta, tem um filho atleta, conhece alguém que é atleta, esse episódio é o episódio completo sobre a mentalidade que um atleta deve ter. E como ele, que depois de gravar com a gente, Will, ele era técnico da seleção brasileira e ex-assistente foi assistente do Hactor Ruud, que é técnico de polo aquático no Rio 2016. Ele foi chamado novamente para a seleção brasileira. Olha Ele só. é o atual técnico da seleção brasileira novamente. Quando a gente gravou, ele já tinha essa informação, ele não quis soltar no meu podcast, mas eu gravei esse podcast sem saber isso com ele. Ele é o técnico da seleção brasileira novamente e ele tem a missão de levar o Brasil, se eu não me engano, pela 4ª ou 5ª vez para uma Olimpíada de polo aquático. E esse ano, como é sede nos Estados Unidos, ele tem grande chance. E eu não conheço profissional melhor para levar o Brasil para as cabeças como ele. Então, baita episódio, professor. Pô, que massa trazer essas grandes referências aí a nível nacional pro teu podcast. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Claro, Agora que a gente chegou no 50. Digamos que tem 50 pílulas na tua frente, cada pílula tem uma dose de conhecimento em cada uma das áreas do pessoal que tu chamou. Tu é obrigado a escolher uma das pílulas. Aí não, aí você não pode fazer isso comigo. Você não pode fazer isso E aí, cara, pra tu esquecer o que tu sabe e começar um novo conhecimento, qual pílula tu tomaria? Então, eu acho que a pílula que eu tomaria é do primeiro episódio. Não só pelo convidado, que é o Pedro, que sempre me ajudou e sempre fez muito por mim, mas eu queria ter... Eu acho que as primeiras sensações que você tem na vida, elas são muito bacanas, são experiências únicas. Então, por exemplo, você vai ver um baita filme. Não sei se você já viu O Poderoso Chefão. Já viu esse filme? Já vi. Ver esse filme pela primeira vez é uma experiência. Ver uma saga de filmes, por exemplo, como mais famosos, que eu sou grande fã, Senhor dos Anéis, Star Wars, ver isso novamente é uma experiência. E eu viveria para esquecer o episódio 1 para eu ter a sensação de fazer o primeiro episódio novamente. Que massa, que massa. Eu acho que isso é muito bacana, porque foi muito legal começar esse projeto. E aquela sensação, aquele frio na barriga, aquele nervosismo. Se você for falar assim pra mim, pô, Manuel, mas o teu episódio 1 foi o pior que você gravou por sua conta mesmo. Sim. Pô, não pelo parte do Pedro. O Pedro já tinha participado de várias entrevistas, já sempre teve esse papel. Mas eu gravaria esse episódio de novo. Porque eu queria sentir aquilo que eu senti. Eu acho que o ser humano, de maneira geral, ele às vezes ele faz um esporte, ele foi atleta, ele toma algumas atitudes, às vezes volta para um namorado, para uma ex-namorada, porque ele quer viver aquele sentimento que ele já teve antes. Só que o mais legal da vida, na minha opinião, é que alguns momentos você não tem como viver de novo. Aquilo ali é único, e é por isso que é tão especial. E gravar esse primeiro episódio foi tão especial que eu nunca vou viver isso de novo. Mas eu guardo na memória como é que foi, como é que eu me senti naquele momento. Então, boa eu gostaria de esquecer esse episódio para poder fazer ele de novo e sentir tudo aquilo novamente. Legal. E o episódio 51 foi com o Dr. Ramon Valim, a gente gravou mais recentemente, tem um mês que a gente colocou, baita cirurgião plástico também, ele trouxe uma área diferente da cirurgia plástica, né? O doutora Camila e o doutor Leonelo, que vieram no nosso programa, a gente são cirurgias mais ligadas ao contorno corporal. O Dr. Ramon ele tem uma área de atuação um pouco mais ampla e ele falou muito sobre a importância de profissionais capacitados para realizarem uma cirurgia plástica em você. Então, para profissionais que queiram um direcionamento de carreira e para pessoas no comum que queiram realizar uma cirurgia plástica, esse episódio tem tudo que você precisa saber antes de realizar uma cirurgia plástica. Baita episódio e Dr. Ramon, muito obrigado por ter participado do programa, foi muito bacana. E aí a gente entra pro episódio 52, eu inclusive estive com ela hoje, Silmara Hoopers. Esse episódio, o William, eu não sei se o William estava aqui, mas eu fui esculhambado durante o programa. Porque ela falou assim, ela é uma consultora de imagem profissional. E quando eu digo esculhambado, obviamente estou falando na brincadeira, a Silmara ela traz uma visão e a importância de você se vestir melhor, de você ter uma imagem que venda, uma imagem que transmita aquilo que você quer passar, que você realmente pensa e fala assim, eu tenho que contratar os serviços dela para ontem. E contrate. Porque eu ainda não comecei ainda com ela, tá? Mas eu já tô aqui na fila de espera para começar com ela. Porque eu não sou aquela pessoa que se veste da melhor maneira. Ela, durante o programa, falou assim, Manuel, a calça jeans não é o melhor, né, para quem quer passar uma imagem profissional. Aí eu virei e falei, meu Deus, eu tô todo errado. Ela, calma que a gente vai resolver. Então,
Você que é profissional, você que é médico, você que é advogado, você que tá querendo um empresário que quer passar uma imagem profissional, você sabe que só o teu conhecimento, o teu conteúdo não adianta. As pessoas, elas têm uma... lembra a primeira impressão que fica? Elas têm uma impressão sobre você. E se você não passar isso da melhor maneira, pode pegar algo negativo. Silmara Hoppers, eu sempre indico o trabalho dela. A gente vai começar agora nesse mês de janeiro, já tá combinado. Baita profissional, gostei muito de gravar com ela. Estive com ela hoje nessas reuniões de networking, de um dos grupos do BNI, do qual participo lá no Rio de Janeiro, e é muito bacana. Entre em contato com ela, o Instagram dela deve estar em algum lugar lá no Bússola Profissional, mas eu acredito que Silmara Hoppers você deve jogar ali na lupinha, você deve achar lá no Instagram. Esse é um dos episódios que tu não tem como sair igual do jeito que tu entrou, assim, verdade, cara. você trouxe um bom ponto. Tu reflete muito, É assim. o tipo de episódio, porque assim, obviamente, todos os episódios que a gente grava aqui, eles são transformadores em questão de conhecimento. Mas esse é um dos episódios que você sai daqui querendo colocar em prática. É que nem, por exemplo, a doutora Núbia Santana, você também falar do sono. Você quer dormir melhor. Só que às vezes você esquece isso. Você vai negligenciando. Agora, você vê a importância da imagem profissional no teu dia a dia. Todo dia você vê a importância. E as pessoas, elas ligam muito mais para a imagem, William, do que para a própria saúde. Esse é um ponto muito importante. Então, baita episódio. E aí a gente vai para os episódios aqui que até no momento estão sem capa no canal, né? Essa é uma das novidades que eu queria trazer também. Para o ano de 2026 a gente vai trocar todas as capas do canal, a gente vai definir mais como temas para se tornarem cada vez mais atrativos das pessoas assistirem. Então, automaticamente, esses 3 episódios aqui que a gente vai falar, eles estão sem capa. E alguns eu vou falar também rapidamente sobre que não foram ao ar ainda, mas que pro ano de 2026 a gente deve colocar. Doutora Marcela Tassi, foi episódio 53. Foi um episódio muito bacana de gravar também, porque é uma área que a gente não tinha aqui ainda no Corpo de Profissionais, que ela é médica angiologista. Antes de conversar com ela, eu não entendi absolutamente nada sobre a área. Varizes, todas as questões ligadas à circulação. E a Marcela explica isso de uma forma sensacional e que me fez entender muito mais essa área e a importância disso. E, doutora Marcela, muito obrigado pela tua participação, foi muito bacana gravar contigo. E aí, episódio 54 foi com a doutora Luísa Penha. Ela não gosta que chame ela de doutora, mas ela é psicóloga, especialista, né, trabalha com adultos, trabalha com crianças. A gente falou muito sobre a série Adolescência nesse episódio, que é uma série que bombou na Netflix. E que é um conhecimento muito bacana de você conseguir ver o teu filho antes que as coisas aconteçam e fiquem um pouquinho piores. Então, você reparar, de você se comunicar, né, de você ser mais assertivo em comunicar e criar conexões com o teu filho, com o teu sobrinho, com uma criança de maneira geral. E é um episódio que eu super recomendo também. A Luísa, ela é irmã de um amigo querido que é o Guilherme. Então, baita engenheiro também, que um dia eu vou trazer aqui no podcast. Recomendo demais, episódio 54, Luísa Penha. E aí vamos para o último episódio que a gente colocou, que foi também da nossa última vinda de Florianópolis, que é a doutora Francine Matiello. Foi muito bacana, ela também é cirurgiã especialista no aparelho digestivo, e ela trouxe uma visão muito bacana pra gente, né, um pouco diferente da doutora Karina, apesar de elas trabalharem próximas, trabalharem juntas, ela trouxe uma visão diferente sobre essa área, que é muito bacana de você assistir. Conselhos de direcionamento de carreira, decisões difíceis. Eu acho que o episódio da Francine ele é recomendado para quem busca um direcionamento que está começando agora. E a Francine, ela fala isso com maestria, fala sobre as áreas de atuação. E baita episódio, doutora Francine, muito obrigado pela tua participação. E aqui são todos os episódios que a gente postou. Então eu acabaria aqui, de certa forma. Mas a gente tem alguns episódios que não foram ao ar ainda, nesse momento que eu tô gravando essa live que vai ao ar no final do ano, e que devem ir ao ar. E aí eu tenho um agradecimento especial para fazer também. A gente esse ano gravou com um cara que eu também não imaginava que fosse dizer sim, e foi muito bacana gravar com o Alfredo Soares. A gente foi para São Paulo gravar com ele. Alfredo dispensa comentários, jogou polo aquático comigo há um tempo, mas ele é muito mais conhecido como um dos sócios da G4 Educação, sócio da Vetex, um baita empresário, um dos maiores empresários do Brasil. Ele trouxe um conhecimento tão rico, mas tão rico sobre o empresário brasileiro, porque a G4 Educação é uma das empresas que mais cresce no país, e principalmente ela dá mentoria para outros empresários. Então ele tem os principais casos de empresários que não estavam dando certo e conseguem evoluir e crescer.
Ele é uma baita referência, foi um orgulho gravar com o Alfredo. Alfredo, eu não sei se você vai estar assistindo, mas muito obrigado por ter doado o teu tempo pra gente. Uma correria, o cara tava gravando com um ninja lá no podcast da G4 de manhã, aí tem um carro esperando na porta, ele vem correndo, grava o nosso podcast, vai embora, vai pro outro evento. Foi muito bacana o episódio com o Alfredo e, assim, recomendo demais pra quem de maneira geral tá querendo, né, começar a empreender, pra quem já é empresário e não tá tendo resultado. O episódio com o Alfredo, assim, é uma verdadeira aula. E aí a gente, pra finalizar, né, tem 2 episódios. Na verdade, tem 4 episódios que a gente gravou e que não foram ao ar também, que foram com o Felipe Scarton, que vai ao ar em 2026. Eu vou entrar na retrospectiva de 2026. Ele fala sobre energia solar, foi um episódio muito bacana. Tem um episódio com o Neildo Chaves, que ele é médico urologista. Também foi um episódio muito legal de gravar. Foram 2 episódios que a gente gravou em Vitória, no Espírito Santo. E que são baita profissionais e que trouxeram um retorno muito bacana pra gente. E a gente também tem 2 episódios que a gente gravou aqui nessa última ida vindo em Florianópolis, que foi com o Marco Lar, que vai ao ar também em 2026, a gente vai falar na próxima retrospectiva, ele é consultor financeiro, falou sobre a importância de você gerir bem teu patrimônio, de você cuidar bem, de tomar cuidado com aqueles investimentos milagrosos, direcionamento de carreira para jovens profissionais. E o último episódio que gravamos esse ano, de fato, foi com o primeiro episódio que gravamos no podcast, que foi com o Dr. Pedro Luz, que, como eu já disse, rasgo elogios sempre que possível, um baita profissional, uma baita pessoa, um ser humano que ajuda sem esperar em troca, e principalmente um médico que eu não conheço uma pessoa que já tenha falado mal dele, e sempre ajuda os pacientes e tá sempre buscando o melhor para os pacientes. Pedro estava na Coreia, num congresso, para aprender uma técnica nova, para aprender a cuidar melhor dos pacientes numa cirurgia minimamente invasiva. Então isso mostra o profissional que ele é e como ele é empenhado em ajudar os pacientes. E é isso, pro ano que vem a gente vai ter novos episódios, vai ser cada vez mais bacana, estaremos mais em Florianópolis, com certeza. E terão novas cidades aí também? E novas cidades, isso é uma coisa importante, né? Para ano que vem, isso é muito bacana, vou até fechar aqui o computador, que a gente já finalizou essa parte. Para ano que vem, esse ano a gente finalizou o podcast com mais de 60 episódios, em 5 estados diferentes. E ano que vem a gente pretende dobrar esse número. A gente pretende ir para no mínimo 10 estados. Então hoje, né, entre estados e cidades, eu gosto de falar estados quando a gente vai para, quando eu falo em questão de, poxa, gravamos em 5 lugares diferentes, então gravamos em 5 estados diferentes. Mas quando a gente não tem como cobrir o estado inteiro. Então a gente vai para cidades. Então, por exemplo, cidade que a gente pretende, né, ir no ano que vem. Isso é importante, eu até decidi fazer um corte aqui, um parênteses, porque quando a gente fala 5 estados, né, a pessoa fala, 5 estados, mas a gente falou o nome de uma cidade. Não, é porque quando a gente fala 5 estados, são 5 lugares diferentes, mas sempre quando a gente não consegue cobrir o estado inteiro. Então, geralmente, a gente vai para cidades. Então, pro ano que vem, eu ainda tô definindo as cidades que a gente vai, tá? Mas Salvador tá na mira, Belo Horizonte tá na mira, e provavelmente a gente vá para mais 3 cidades além dessas e para conversar com profissionais qualificados. O objetivo do podcast Bússola Profissional é um só: conversar com profissionais de todo o Brasil e principalmente que sejam profissionais qualificados de todas as áreas. Então, se você já tem, e aí aproveitando para te pedir essa indicação, finalizando já também, indo para o final desse programa, se você tem algum profissional que você admira, que você respeita, e que ele seja de qualquer lugar do Brasil. A meta para 2027 é gravar fora do Brasil. Então, primeiro a gente tem que gravar com mais profissionais aqui no Brasil. Mas se você tem algum profissional que você admira, que você respeita, que você tem um contato aqui no Brasil, qualquer lugar, entre em contato com a gente. Instagram, Podcast Bússola P. TikTok, Podcast Bússola P. Entre em contato com a gente que a gente vai tentar entrar em contato com esse profissional. E se tudo der certo, você pode estar indicando o próximo convidado do Podcast Bússola Profissional. Isso é muito bacana, porque você imagina você conseguir assistir aquele profissional que você admira, que você gosta, dentro de um podcast que fala sobre carreiras profissionais. Então, eu acho que vai ser um conteúdo muito bacana, não só para esse convidado que você está indicando, mas para você também que vai estar assistindo. Então, o podcast Bússola Profissional está às ordens. Acho que para a gente finalizar esse programa, eu já falei pra caramba, eu nem imaginava que esse programa ia dar tanto tempo, e foi completamente no improviso. Eu fui falando, eu fui lembrando dos episódios e fui falando, mas esse episódio é um episódio especial pra mim, porque ele representa um marco de uma retrospectiva de tudo que a gente já fez, e principalmente eu acho que a gente tem que ser grato por tudo aquilo que acontece na nossa vida, e principalmente as pessoas que contribuíram para essa trajetória profissional, que hoje o podcast Bússola Profissional está construindo.
Então, eu faço questão de fazer um episódio só para agradecer todas as pessoas que participaram, todas as pessoas que trouxeram conhecimento pra gente, que eu acho que isso acho que isso é um mínimo, mas que muitas pessoas não fazem, e eu quero demonstrar todo o agradecimento a todas as pessoas que já participaram, todas as pessoas que já estão agendadas para participar e todas as pessoas que virão a participar desse programa. Eu faço um compromisso público aqui com vocês, que eu vou fazer tudo que eu puder, que essa é uma das missões hoje, os objetivos da minha vida, que em 2 ou 3 anos esse podcast vai ser um dos podcasts mais ouvidos e mais vistos pelo Brasil. Isso eu faço publicamente, faço questão de publicar sem tirar esse corte. E daqui a 2, 3 anos eu volto aqui e falo assim, tá vendo? Eu consegui. Porque a gente vai trabalhar para isso acontecer. Então, as minhas redes sociais, né? A gente tá com o Instagram novo, Manuel Pacheco N. E nesse Instagram, Manuel Pacheco N, eu vou lá te ajudar com marketing digital, vendas. Eu vou começar a criar esse conteúdo em 2026. E eu já tenho uma expertise na área, tenho MBA, mas falta aquele pontapé inicial para criar conteúdo, e no ano de 2026, no ano que vem eu começo, a gente sempre tem essa promessa, mas eu espero que eu consiga, de certa forma, em 2026, começar e fazer dar certo. Então, você que quer entender mais sobre marketing e vendas, você que está precisando começar no marketing digital, está precisando vender mais, Manuel Pacheco N, a gente não começou a produção de conteúdo ainda em 2025, mas em 2026 a gente vai continuar com certeza, e eu conto com a tua ajuda lá. Tô pensando ainda se eu vou entrar no TikTok, mas isso ainda é ser estudado. Me procura lá no Instagram e provavelmente a gente vai ter conteúdo no YouTube também, que vai ser muito bacana. William, suas considerações finais? É isso, meu amigo. É uma honra sempre participar dos podcasts aqui. É um aprendizado bizarro, assim, muito legal, muito profundo, diverso. Isso é legal, a gente acaba aprendendo várias coisas, então sempre bom. Agora, boa viagem e espero que tu retorne quanto antes aí pra Floripa pra gente gravar com ainda mais pessoas de áreas mais diferentes ainda. Muito bacana, Will. Muito obrigado por toda a tua parceria de sempre. Mais uma vez, sempre agradecer ao Favo Hub, que antes era Boteco Estúdio. Vocês sempre são muito bacanas com a gente, sempre recebem a gente da melhor maneira. Já indiquei, indico e vou indicar sempre. E a gente vai encerrando esse podcast, um podcast um pouco diferente, num modelo um pouco diferente. Mas é que eu acho que fica como um agradecimento a todas as pessoas que participaram. E eu acho isso muito bacana. Eu acho que a gente precisa cada vez mais, né, entender que na nossa trajetória você não percorre ela sozinho. Ah, mas eu cheguei lá sozinho. Ah, mas ninguém me ajudou, eu construí minha empresa do zero. Você teve alguém para te ajudar, por mais que você não reconheça isso. Você, quando era bebê, quando você era criança, você teve alguém para te ajudar, tua mãe e teu pai. Você, quando é empresário, alguém te deu uma oportunidade. Às vezes você fala, não, mas é porque eu gerei valor para ele. Talvez você não tenha gerado tanto assim. Talvez essa pessoa, ela verdadeiramente quis te ajudar, e para não te deixar constrangido, ela não disse isso, ela disse que precisava de você. E eu acho que o maior ensinamento que eu tive quando eu comecei a ter o podcast Bússola Profissional, quando eu comecei com esse projeto, é que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E por isso é o maior agradecimento que eu tenho a todos os profissionais que participaram, ao William, a todos os donos de estúdio também que a gente fizeram parceria com a gente. Pô, foi muito bacana também como eles receberam a gente. Então, assim, só tenho a agradecer a vocês por tudo, Estúdio Eu e Ela no Rio de Janeiro, e espero que a gente continue tendo essa sorte de trabalhar com profissionais que sejam não só muito bons, mas que atendam a gente da melhor maneira. Eu não dei o azar ainda de encontrar um estúdio pelo Brasil que não me atendesse bem, e só tenho a agradecer a todos vocês. William, muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Valeu, valeu. Tamo junto. Fico por aqui e aguardem o ano de 2026 que tem muita coisa por aí. Um forte abraço.